Começa mais um MestreCast. Fala pessoal, aqui é Felipe Baldi. E aqui é Alexandre do Bugras. Aqui a gente conversa com mestres que estão gerando impacto na ponta da educação básica do Brasil e construindo o futuro da educação. Então, se você já tá assistindo, segue logo, dá o likezão no canal, que eu garanto que esse episódio vai ser pancada, porque estamos com uma convidada muito especial. Quem que é, Felipe? Ali, a nossa convidada é a professora de matemática mais famosa do TikTok. Ela já acumula mais de 1,5 milhão de seguidores. Só no TikTok, né? 1.200.000, mas Instagram, tá em todas as redes sociais. Ela é conhecida como a menina da matemática, mas já se formou em matemática pela USP. E sabe que ela ensina matemática de uma forma descontraída e ao mesmo tempo muito calma, tranquila. Isso faz com que os jovens consigam aprender com ela de uma forma muito envolvente. E ela também tem inspirado aos jovens a seguir a carreira de licenciatura em matemática. E sabe que hoje que os jovens não estão querendo muito se tornar professor, né? Ainda bem que tem gente como ela, né, cara? Bom, a nossa convidada, a nossa mestra de hoje é a Gabi Mello. Prazer em ter você aqui. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz, obrigada, meninos, pelo convite. Eu até falei, né, que esse é meu primeiro podcast, então tô muito feliz. Que Estamos honra! Honrados. Então fala pra todo mundo, assiste o podcast da Gabi, a menina da matemática lá, pô, vai sair de lá inspirado, pode falar pros seus amigos, compartilha o MestreCast, pra cada vez mais a gente conseguir, pô, dar esse conhecimento da educação pro Brasil, pra a gente conseguir fazer um país melhor. Gabi, sabe quando eu vejo os seus vídeos, eu vejo muitos comentários de estudantes falando que não conseguem aprender matemática com seus professores na escola, mas conseguem aprender com você. Eu queria saber, assim, se você tivesse que mudar uma coisa na forma como a matemática é ensinada nas escolas, o que você mudaria? Difícil essa, né, porque a gente tem muitos pontos que a gente poderia pontuar, mas acho que quando eu penso, eu mudaria talvez essa ideia do decoreba, sabe? Que hoje em dia nas escolas é muito mais comum a gente só ensinar fórmulas, copiar algoritmos, faz isso, faz aquilo, e normalmente os alunos não entendem o porquê. E eu acho que isso torna muito mais difícil. Foi até engraçado que na faculdade mesmo a gente começou a ver muitas coisas de história da matemática, e aí a gente vai lembrando as coisas na escola e fala, nossa, se eu tivesse visto isso naquela época, teria feito muito mais sentido. Né? Então eu acho que essa parte do decoreba, assim, é algo que eu mudaria. Claro que tem vários fatores que estão atrelados a isso, né? Mas se eu pudesse escolher uma coisa assim, era mais isso, para que os alunos conseguissem entender, em vez de só decorar, né? Porque eu acho que quando você entende mesmo, você aprende de fato. E, enfim, acho que essa é uma das coisas que eu penso de primeiro momento, mesmo tendo outros fatores juntos aí. Ô, Gabi, eu tenho um sentimento que muitas das pessoas não tiveram uma base muito boa e aí a escola nunca tem esse atendimento individualizado para ajudar o pessoal a montar essa base e eles meio que criam essa convicção de, eu sou ruim em matemática, né? Sim. Como que você sente? Tipo assim, se uma pessoa tá estudando, por exemplo, pro pré-vestibular, assim, e tal, e fala assim, cara, preciso melhorar minha nota em matemática, o que você aconselharia? Eu acho que essa coisa da base matemática é muito difícil, ainda mais depois da pandemia que a gente está passando, né? A gente vê que tem realmente pessoas com muita dificuldade, com muita defasagem. E uma coisa que eu falo muito no meu vídeo é que a gente sempre escuta em todo lugar que matemática é difícil, matemática é impossível. Então, a primeira coisa que eu falo, que parece clichê, mas é a pessoa tentar tirar essa construção que ela tem na cabeça dela, né? Porque se a gente fala que algo é difícil, impossível, a gente já fica um pouquinho receoso, né? Não sei, com qualquer coisa da vida. Então, acho que a primeira coisa que eu sempre falo é pro pessoal tirar essa barreira que eles têm com a matemática e tentar buscar entender, tirar as dúvidas, perguntar. Porque eu comentei até um pouquinho atrás com você, né? Quando a gente entende mesmo o que a gente tá fazendo, fica muito mais fácil. Então, acho que a primeira dica que eu poderia dar é isso. Tentar desconstruir essa ideia de pensar que a matemática não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Então, que a pessoa consegue, né? Se ela for atrás, assim. Então, acho que essa é a primeira dica é tentar tirar esse medo, assim, que a pessoa tem. Essa Afinal barreira, de contas, se você vai estudar achando que é difícil e chato, se você vai achar... Você já não vai conseguir mesmo, né? E vai levar o mesmo trabalho, você vai ter que continuar estudando mesmo assim, né? Porque tem que aprender de um jeito ou de outro. Então, Sim. chegar com uma boa atitude, falar assim, cara, dá pra aprender, dá pra fazer, só ir um passo de cada vez, né? Sim. Você acha que, em geral, assim, quando você vai... Você hoje dá aulas particulares, mais aulas em grupo? Eu já Como dei que é? aulas particulares, mas hoje em dia eu faço mais internet mesmo, live, essas coisinhas, assim. Então, aula particular no momento não. Né? Acaba, consegue atingir o mais tempo, pessoas fazendo isso. bastante gente, né? Uhum. E hoje, quando você vai produzir o seu conteúdo, você foca mais na parte básica da matemática? Você faz um pouco mais no meio, mais avançado? Como que você vê isso? Eu acho que eu diria que eu foco mais na parte básica, na matemática, ainda mais porque
os vídeos hoje em dia, pelo menos os vídeos curtos, né? A gente tem muito pouquinho tempo para falar. Então, realmente, é muito difícil até a gente formar a estrutura do vídeo para isso, né? Mas eu também já tento fazer mais lives no meu canal no YouTube também, resolvendo questões do Enem junto com o pessoal. Eu gosto muito de resolver exercício com o pessoal ali em live, porque o pessoal gosta de comentar, ver, de compartilhar, então eu acho isso muito legal. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma live resolvendo exercício, eu consigo aprofundar um pouquinho mais para uma parte mais avançada, levando em consideração os conteúdos do ensino médio, né? Não a matemática pura, assim, da faculdade. Mas nos vídeos curtos, eu acho que a gente aborda algo mais básico, que infelizmente também é uma parte que muita gente tem dificuldade, né? Então, já na base, já é mais difícil de atrair o público, e eu vejo que muitas pessoas têm essa fragilidade mesmo ali na matemática básica, mesmo sendo algo mais simples, né? Então, muitas pessoas já têm essa defasagem, assim. Gabi, e você tem vontade de dar aula em escola? Tenho. É? Tenho Por vontade. quê? Eu sempre falo que eu até brinco, os professores, quando eu conheci alguns professores, né, eles falam que, ai meu Deus, como você vai fazer isso? Muitos hoje em dia não dão aula mais em escolas, né? Seguiram pelo digital. Mas eu falo que eu comecei na internet em 2021, entrei na faculdade em 2020. Então eu entrei na faculdade porque eu queria ser professora mesmo, né? Eu tinha esse sentimento que eu queria dar aula, queria ensinar. E aí, por acaso, eu comecei na internet e eu fico muito com aquele sentimento de eu entrei porque eu queria estar na sala de aula, eu queria ensinar, né? A internet foi uma consequência que eu amei, mas eu ainda não consigo tirar o meu sonho, assim, de dar aula em sala de aula. Então, acho que eu não... Queria viver experiências de... Aham. E tem alguma técnica que você utiliza nos seus vídeos para engajar, prender a atenção dos estudantes, que você acredita que poderia também utilizar na sala de aula com os seus alunos? Uhum. Olha, eu acho que nos meus vídeos foi algo muito natural. Como eu comentei, não era minha expectativa entrar na internet, né? Foi algo que eu gravei em 2021 na pandemia, porque foi bem o ano que o Enem tinha adiado, não sei se vocês vão lembrar, mas o Enem de 2020 foi para 2021. Verdade. Então eu gravei um vídeo só dando dicas, não tinha nada, né? Microfone, nada, uma câmera, tanto que você olha a diferença dos vídeos é gritante, né? Então eu só gravei um vídeo como se não quisesse nada, dando algumas dicas pro pessoal. E aí foi quando o pessoal foi pedindo mais, foi gostando das minhas dicas, então foi assim, não era pretensão nenhuma, então eu não tinha nenhuma estratégia de, como vou prender a atenção. Foi só gravei, abri a câmera, liguei e fui eu mesma, acho que na forma de falar, né? Então, hoje em dia, até tem uns bordões significativos meus, mas também eles surgiram do nada, e aí o pessoal foi comentando e ficou. Conta esses bordões, eu tô louco pra Que é saber. o vem comigo. E no finalzinho eu falo, espero que tenha ajudado. Faça pra câmera lá. Ali? É aquela ali, ó. Não, essa aqui. Então, vem comigo. E espero que tenha ajudado. Adorei, cara. Então, assim, foi muito natural, mas hoje em dia o pessoal... É engraçado que tem alguns vídeos que às vezes não encaixa e o pessoal fala, nossa, você não falou, vem comigo. Ou, nossa, cadê? Eu espero que tenha ajudado. Então, tipo, é algo que ficou... Mas é isso, eu não pensei, nossa, vou fazer isso pra aprender. Foi algo que foi indo e foi pegando, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. E qual foi Então, só terminando do negócio da sala de aula, eu acho que é meio que isso mesmo. Só você ser você mesmo e levar o seu jeito de, né, falar com o pessoal. Que foi meio que isso que fez nos vídeos e deu certo. E qual foi o primeiro vídeo, assim, que fez você, tipo, acreditar, pô, vou investir tempo nisso, assim? Primeiro vídeo... Teve algum que, tipo, deu muito certo ou foi meio que aos pouquinhos incrementando e tal? Olha, eu lembro de um que muitas pessoas falaram que me conheceriam desse vídeo, que foi um vídeo de média, moda, mediana que eu fiz. Nesse mesmo esquema, zero qualidade, zero nada, a legenda tá até meio cortada, mas foi um vídeo que na época, né, quando eu tava começando, acho que pegou uns 2 milhões, 3 milhões no TikTok, e por incrível que pareça, muita gente me encontrava e falava, eu vi o seu vídeo de média, moda, mediana. Então esse é um vídeo que eu lembro muito, que muita gente veio até mim falando desse vídeo, e até hoje o pessoal fala desse vídeo de média, moda, mediana, que é um assunto também simples da matemática, mas eu acho que esse vídeo me marcou, assim, positivamente pros alunos também. Que até em lugares que eu vou, até hoje o pessoal fala, eu vi o seu primeiro vídeo de média, moda, mediana. O que você acha que viralizou esse vídeo? Nossa, boa pergunta. Eu não sei dizer o porquê, mas média, moda, mediana, né, é um assunto básico, assim, que tá ali naquele nível de que é simples, mas também muita gente tem dificuldade. E cai E muito, às vezes, e cai muito, né? Então, às vezes, a pessoa conseguiu entender com a forma de eu falar e fica tipo... Nossa, aprendi em 1 minuto que eu não aprendo. Aquela historinha, né, que a gente escuta. Então, acho que deve ter sido por isso, assim. É um assunto que acaba sendo simples, cai muito, mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, de fato, né? E, cara, você sempre, sabe, sempre foi um negócio meio natural pra você de ficar diante das câmeras e tal, porque tem muito professor que às vezes tem até vontade, mas
pô, ficasse filmando e tal, meio que tem uma trava e tal, né? Eu acho que pra mim é muito natural. Mas assim, vou falar que eu me considero uma pessoa muito envergonhada. E sempre quando eu falo pras pessoas, as pessoas ficam, meu Deus, como, né? Você grava pra todo mundo. Mas eu acho que é muito diferente. Quando você tá falando algo que você gosta, você acaba sendo mais livre, né? Natural, assim, pra vocês. Quando você tá ali numa situação de, meu Deus, eu vou falar com aquela pessoa, eu tenho vergonha. Então eu me considero uma pessoa envergonhada. Mas quando eu tô fazendo algo que eu gosto, a gente fica com um friozinho na barriga, mas acaba sendo muito mais simples, né? Muito mais fácil. Então, esse negócio das câmeras, eu acho que é por isso. Nas câmeras eu tô ali sozinha, então é mais fácil. Mas eu acho que vai indo, assim. Tem muita gente que fala que tem dificuldade e tudo, mas é o que eu falei. Eu comecei com o celular ali, abri, fui e fiz, né? Não tem como a gente começar lá da perfeição, perfeito, porque senão a gente não começa nunca. Então, é só criar coragem e aos pouquinhos vai... Pega o vai celular, indo. câmera frontal, ensina, vai fazendo, vai melhorando. Uhum, Até assim. até esse vídeo do média, moda e mediana aí, quantos vídeos você postou antes? Antes de... Mais ou ai, menos, assim. então foi bem nessa época que eu comecei a focar meu conteúdo com matemática, que foi aquela época que o TikTok, né? Eu entrei primeiro no TikTok, tava explodindo. Então foi a época que eu comecei a focar mais o conteúdo pra isso, mas foram poucos vídeos antes desse, assim. Esse foi um dos primeiros vídeos que viralizou e eu tinha postado poucos antes. Mas é um vídeo aquilo que eu falei, não tem muita qualidade, é lá com zoom, tudo. Bem TikTok mesmo, né? De verdade, assim, pessoal Sim. vendo. Bem isso mesmo. Sem muito roteiro até? Você Sem tinha muito um- roteiro. é. Não, na época eu não fazia. Hoje em dia eu faço roteiro, né? Mas na época eu só falava o que vinha na cabeça e era isso. Depois eu só tinha que ir cortando pra ficar no tempo, né? Porque antes era um minuto, não tinha nem como passar nada, assim. Era 59 segundos, assim, que tinha que fazer. Que legal. Eu fiquei muito curioso sobre de onde que veio esse seu desejo de fazer licenciatura, pra ser professor e tal. Sim. Tinha um professor de matemática que você fala assim, esse cara é muito ruim, eu vou ser melhor que ele. Não teve nenhum caso assim. Eu tive. Teve. Então, eu acho que foi algo muito natural pra mim, sempre quando eu falo. Daí umas coisas que eu até abordo no vídeo. Eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam se identificando com a história também. Quando eu tava na escola, eu sempre gostei dessa parte de educação. Então, eu estudava com meus amigos, eu marcava grupinho de estudo, fazia resumo, mandava áudio explicando. Então, eu sempre fui uma pessoa que estava muito ligada com essa parte, de certa forma, da educação, né? Eu sempre gostei de estudar com meus amigos, ajudar. E não só na matemática, né? Eu fazia, de várias matérias, porque eu era estudiosa, eu gostava de estudar. E aí, no meu coração, assim, sempre teve essa vontade de ser professora, mas a gente sabe que é uma profissão que não é muito valorizada. Então, eu ainda ficava meio assim, de entender, de, ter coragem de falar para as pessoas que eu queria seguir a profissão, né? Então perguntavam, você falava assim, quero ser médica. Na verdade, né, eu falava assim, não sei ainda, não sei, tô vendo. E aí, foi no terceiro ano, meu último ano mesmo, que eu, né, tive certeza que eu queria seguir, porque no ensino médio, eu chegava até a pensar, uma das coisas que me ajudou, né, assim, a entender mesmo, eu sempre me visualizava onde eu me via trabalhando, né, no futuro, né, onde eu me via, ou onde eu não me via trabalhando. E aí, eu não me via em nenhum lugar, assim, só tinha possibilidade de, estar em sala de aula. Então, eu me via fazendo isso, né. E aí, até comento que, às vezes, a matemática veio depois. Primeiro, eu sabia que eu queria ensinar, e a matemática veio como uma matéria que eu gostava muito. E aí, eu lembro que foi bem no terceiro ano que eu tinha passado para a segunda fase da UBMEP, só que eu não consegui fazer, porque caía bem no dia da minha viagem de formatura, eu fiquei muito triste. Então, parece engraçado, mas foi meio assim que eu percebi que realmente eu gostava muito de matemática. No começo eu estava em dúvida entre matemática e física, né? E aí eu fiquei meu Deus. Aí depois eu percebi mesmo que matemática era mais meu forte, foi meio que assim. Era uma coisa que eu já sentia e só foi indo, sabe? Até eu entender e ter coragem de falar para as pessoas, porque a gente escuta muita coisa, né? E aí, a partir de um estalinho, assim, que eu tive, eu já falava tranquilamente, a pessoa podia falar qualquer coisa, eu não, quero mesmo. Então, eu consegui, depois de um tempo, né, depois de vários trabalhando com isso, eu consegui falar para as pessoas que eu queria mesmo. E hoje em dia, eu acho que é uma forma que eu inspiro muitas pessoas também a aceitarem, né? Eu falo assim, né, aceitarem que querem seguir na carreira, querem fazer licenciatura, seja qual a disciplina. Então, eu acho que isso é muito legal. E como você tem conseguido estimular os jovens a seguir essa carreira de licenciatura aí? Eu sempre falo, né, deixei sempre claro pra eles, e minha mãe sempre me falou isso, né, que a gente tem que sempre seguir o coração. E aí, sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu falo, que eu acho que, eu penso dessa forma, né, quando a gente segue o coração, o resto é consequência. Então, não tem como a gente estar numa profissão pela fala das pessoas, sendo que a gente não gosta daquilo. Porque independente da profissão, se a gente não fizer com amor, né, se a gente não se empenhar,
as coisas não fluem, né? Então, eu sempre gosto de falar isso. Que quando a gente faz algo com amor, o resto é consequência. Porque você vai fazer bem, você vai atrás, você vai querer, né? Ir atrás dessas coisas. Então, eu acho que isso é algo que eu falo nos meus vídeos, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de falar dessa carreira da licenciatura. E agora a gente vê, né, muitas notícias do apagão de professores. Então, realmente é algo difícil e a gente entende também, às vezes, a preocupação dos pais, né? Mas é um caminho meio que assim, se você gosta, se é o seu sonho, para não desistir que o resto é consequência, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu procuro sempre falar assim. E por que você acredita que a maioria dos jovens não quer ser professor? Eu acho que não dá pra mentir também, né? Que a gente sabe que é uma profissão que não é valorizada de diversas formas, tanto pelos alunos, quanto pelos pais, quanto enfim, pelo sistema que a gente vive. Então, eu sei também que é uma profissão que não merece, tipo, não tem ainda o valor que ela mereceria, né? Então, infelizmente, a gente não pode negar essa realidade. E eu acho que hoje em dia também as pessoas são muito imediatistas, né? Querem algo muito rápido. E para você ser professor, assim como todas as outras profissões, você precisa estudar muito, né? Você precisa se especializar, você precisa ir atrás. Então, acho que o pessoal acaba tendo medo de não conseguir exatamente aquilo, né, que ele quer ali. Não é fácil, porque você está lidando ali com pessoas, com alunos, tendo que ensinar, tendo que lidar com os pais, tendo que lidar com as escolas. Então, é um processo muito difícil, né, e que não é valorizado. Não tem realmente como a gente dizer que não é valorizado da forma que deveria. Então, eu acho que as pessoas têm medo e eu acho que os pais também têm medo, né, enfim, de algo dar errado, não sei exatamente como eles esperam. Então, eu acho que acabam indo nessa manada, entre aspas, podemos dizer assim. Gabi, onde você estudou no ensino médio, fundamental? Eu estudei aqui em São Paulo também, numa escola católica. E foi muito legal, mas era diferente. Eu até brincava, né? Quando eu estudei lá na escola também, era só eu e um amigo meu que queria fazer licenciatura, não tinha mais ninguém. Então foi assim, ninguém queria ser professor. Mas os meus professores da escola me apoiaram muito, assim, e eu não tive problema com nenhum. De matemática também, eu lembro que minha última professora de matemática era super querida, ela me dava vários livros, porque ela sabia que eu queria fazer licenciatura em matemática. Me dava vários livros, me incentivando, me falando, então foi uma jornada muito Manda um legal. salve pra professora aí, pra ela ficar feliz. Oi, Yara. Eu nem tenho contato dela, mas a Yara... Ela vai ver esse Ela vai ver, podcast. vai chegar nela. A Yara, ela foi muito querida pra mim, então muito obrigada por fazer parte aí da minha história. Ah, que coisa legal, cara. E aí, e os seus pais, quando você trouxe essa notícia aí pra eles, o que eles acharam? Minha mãe sempre, como eu falei, me apoiou. Ela é a primeira a falar que ela queria que eu seguisse meu coração, né? Minha mãe foi uma que fez também educação física e depois foi pra moda, né? Então, duas vertentes, assim, da área, né? Então, minha mãe sempre me apoiou desde o começo. Já meu pai, ele ficava um pouquinho com medo. Não que ele não me apoiava, mas é aquilo que eu comentei. Às vezes, os pais ficam meio aflitos, né? Porque... Querem o seu bem, né? É uma profissão assim. Então, meu pai, ele ficava meio aflitinho. Ele queria que eu fosse pra engenharia, porque eu era da área de exatas mesmo. Então, meu pai que ficava um pouquinho mais receoso com isso. Mas depois que eles perceberam que era isso que eu queria mesmo, eles super me apoiaram e meu sonho sempre foi USP. Eu lembro que quando eu até passei na lista, eu não tava em casa, né? Na lista da FUVEST. Eu tava no acampamento, viajando. E aí meus pais ficaram lá procurando a lista e eu sem sinal. Então, foi muito legal a cena e eles sempre me apoiaram. E até hoje, né, meu pai e minha mãe me apoiam super, assim, tanto na internet, com todas as loucuras, né, que acontecem. Então... eles me apoiam muito desde o começo, mas meu pai ainda ficava meio aflitinho, assim, mas deu tudo certo. Pô, que legal, cara. E chegando na faculdade, assim, né? Você falou que você se formou no passado, certo? Uhum. Uma crítica que fazem um pouco a formação dos professores é que é, às vezes, muito foco técnico e pouco foco na parte da pedagogia, né? Que é acho que talvez pelo menos metade do trabalho de dar aula é saber dar a aula, né? Não só saber o conteúdo técnico, assim. Como que é o teu sentimento com relação a isso? Sim, a gente tinha muito esse problema, né? Na matemática em si, a gente tem muita matéria de matemática pura, né? E eu tive problema também que eu entrei em 2020 na faculdade, bem na pandemia. Então, eu tive 3 semanas só presencial e depois foi tudo online até 2021. Então, 2 anos inteiros online. Só em 2022 a gente voltou no presencial. E as primeiras matérias, elas são de matemática pura e a gente tem matérias de física também, né? Então, que são mais avançadas. E a gente costuma dizer que matérias de educação na matemática, a gente teve, se eu não me engano, 1 ou 2 na graduação inteira. As outras de educação era educação mais, tipo, todas as licenciaturas da USP.
Então, tipo, não era nada focado, didática na matemática. Não, era didática. Tinha gente de todos os cursos, seja licenciatura em enfermagem, por exemplo, licenciatura em física, licenciatura em música. Então, era, tipo, uma abordagem muito difícil para todo mundo, né? Então, as matérias da educação que eu tive eram algo mais, podemos dizer, vago, né? Porque Generalista, literalmente, né? generalista, é. Porque era todas as licenciaturas junto. Então, todas as matérias de educação era todo mundo ali na mesma. Então, a gente sentia muita falta disso, porque cada matéria tem o seu jeitinho, né? Ainda mais matemática, que a gente precisa ter uma didática muito diferente. Então, a gente sentia um pouquinho de falta disso na faculdade. E muita gente, por ter também a parte de matemática pura, muitas pessoas acabam desistindo também, né? É Matemática. muito difícil as matérias. As Sim. matérias são difíceis. Eu fiz algumas. Eu lembro, Na na minha minha graduação. faculdade tinha uma galera que carregava da matemática e veio pra engenharia. Porque a Então. engenharia é mais tranquila. Sim, então isso também é um problema, né? Além de todos os outros, quando a pessoa se interessava em ser professora, ela chegava na faculdade, matemática pura, e muita gente saía por conta disso, né? Então, também é um outro problema além disso tudo. Então, Quantos entraram versus quantos formaram com você? nossa, Se fosse chutar, assim. não tenho nem ideia, mas assim, a gente contava nos dedos. Tem um pessoal que entrou comigo que ainda tá lá fazendo algumas matérias, porque acaba reprovando em uma e aí vai segurando a grade, né? Então, muita gente saiu ainda mais pelo problema da pandemia, né? Eu lembro que eu tinha uma colega até que ela morava ali na USP, mas ela também não tinha muita condição. Eu lembro que na época ela não tinha internet, então ela não conseguia assistir as aulas porque não tinha internet, tinha dificuldade. Então, esse ainda foi um problema a mais de todo o problema que existe, né? E muitas pessoas vinham com uma defasagem também, mesmo que ali tinha pessoas muito boas em matemática, muitas pessoas ainda tinham uma defasagem também com as disciplinas. Então é isso, o caos, né? Matemática pura, eu não posso falar muito porque eu também não sou muito fã de matemática pura, então sou suspeita pra Qual falar. matéria você gostou e não gostou durante a graduação, assim, que foi mais difícil pra você? Então, as minhas favoritas eram as matérias de educação, né? Mesmo com os probleminhas As quatro dela, que tiveram. eram as minhas favoritas. Mais matemática pura, assim, por exemplo, álgebra linear. Nossa, essa aula já tem uma história aqui. Rapidinho. Eu fiz, na engenharia química, fiz GAL. E aí mandei bem e tal. E aí eu tinha participado de um programa de iniciação científica por conta da Olimpíada. E aí eu decidi fazer álgebra linear. E aí eu comecei a participar das aulas. E aí quando eu fiz a primeira prova, eu lembro que eu escrevi assim, 12 páginas escritas. Entreguei pro professor, sabia que não tinha mandado muito bem, mas eu esperava tirar alguma nota. Eu tirei 0. 0 de 25. Meu Deus. Eu achei que ele ia considerar alguma coisa, Nada. mas não considerou nada. Eu falei, gente, que situação. Mas assim, depois também eu lembro que o professor entregou 150 pontos durante o semestre e só 4 pessoas de 30 que conseguiram. E eu acabei Nossa. desistindo da matéria. Eu falei, não preciso disso pra engenharia química. eu Aí vou não colocar aqui. precisava? Não, eu fiz como algo extra de um programa que eu Ai, tava participando. loucura. Nossa. Aí eu desisti. Eu falei, cara, não, esse negócio é muito difícil aqui. Não, na minha faculdade era obrigatório, e aí eu cheguei e falei assim, tipo, aquele clássico aluno, né? Tipo, pra que serve isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida? E, bro, todos os modelos atuais de inteligência artificial requerem você entender álgebra linear pra caralho. tá ligado? Sério? Caraca. Aí que tá a aplicação, tá ligado? É. Aí eu tive que aprender depois de velho, assim, o saco. Do meu curso eu fiz. O grau 2 ali da matemática, quando vai aprofundando ali, eu achei difícil demais. Aí É, cara. saí fora. Eu cometi o erro que você tava falando, né? Que é não entender de fato o que tá acontecendo ali quando eu tinha que fazer, sei lá, equações diferenciais ordinárias. Nossa, eu só decorei como é que resolvia, passei na matéria, É. não sei nada. Não, faculdade eu também. sou suspeita, porque eu não gosto dessa parte de matemática pura. Mas deu tudo certo, eu não reprovei nenhuma matéria. Tinha que ralar, estudar, mas assim. Mas a álgebra linear foi a primeira que eu tremi, assim, passei com 5.1 na linha. E eu falei, é isso. Cara, é engraçado que tem vários professores que são vistos mesmo como carrascos, assim, né? Que é aquele pessoal que realmente quer que você aprenda a matéria. E é muito, sei lá, como estudante, reclamava muito. Falava assim, tipo, pô, esse professor é mó vacilão, tá ligado? Gosto mesmo dos professor coxa, deixa eu passar aqui mais de boa, não vou usar essa matéria mesmo e tal. Mas hoje, meio que olhando para um ponto de vista de educação, sei lá, acho que as pessoas talvez deveriam aprender as matérias mesmo, né? Não sei, qual que é a tua percepção, assim? Você acha que tem valor essas matérias, tudo mais, e, tipo, de fato aprender, tentar passar com notas boas, ou... Na faculdade, você fala? É. Eu acho que assim, depende muito do curso. Eu ainda acho que algumas matérias não são tão essenciais para o pessoal que está indo para a licenciatura, por exemplo. Mas eu entendo que elas têm seu papel, porque quando a gente vê essas matérias de matemática, como eu falei, muitas coisas parecem fazer mais sentido, né? Que nem álgebra. Eu tinha álgebra 1, álgebra 2, era uma matéria complicada,
mas a gente via ali os conjuntos dos números e a gente fala, nossa, agora faz super sentido a soma e a subtração que a gente fazia, né? Então, o algoritmo da divisão, nossa, agora faz muito mais sentido. Então, nesse lado, quando a gente olha a matemática, que ela é muito além do que a gente vê na escola, né? Eu acho que é muito interessante. Mas ainda assim, é algo difícil, né? E aí, cai naquele problema que a gente comentou, que a base das escolas é ruim. E aí vai para a faculdade, tem essas matérias, fica mais difícil ainda. Então, é um probleminha lá de trás que, né, se fosse melhorado, talvez, na faculdade a gente conseguiria entender melhor as matérias, como deveria ser, né? Então, Um aprendizado que eu tiro disso, você falou que tirou 5.1 em álgebra linear. E eu também fui muito mal, acabei desistindo. Acho que o estudante tem que entender, às vezes ele não é bom em matemática, mas ele é bom em português, é bom em ciências. Isso, ele não precisa se limitar ou até mesmo entender que ele é um estudante ruim porque ele não gosta de uma determinada disciplina. Então, por exemplo, eu peguei uma matéria de matemática no meu curso, mandava super bem em análise combinatória e probabilidade. Tipo assim, eu adorava. Mas na sexta série eu tinha super dificuldade quando eu ia fazer as Olimpíadas de Matemática. Então, eu meio que aprendi de forma muito autônoma. O que você percebe quando você tá lá ensinando para os alunos, né, no TikTok, por exemplo? Você percebe que às vezes os estudantes ficam muito limitados e entendem que eles não são boas pessoas, né, bons estudantes, porque eles têm dificuldade em matemática? Você percebe um pouco disso, assim? Sim, e ainda a gente às vezes fala que a gente tem sorte porque as matérias de exatas, elas são, de certa forma, mais valorizadas que outras matérias, né? Então, eu já escutei até uns vídeos que o pessoal fala, se você não sabe matemática, você é burro, né? Aí, se a pessoa não sabe português, tudo bem, ela sabe matemática. Então, eu acho que tem muito esse peso também, como se matemática, claro que é muito importante, porque no dia a dia que a gente vive, mas eu acho que, além de toda a estrutura de ser uma matéria muito difícil, tem ainda esse peso que se a pessoa não souber, ela não é, não sei, digna, né? Não é inteligente, não é, enfim. E aí a pessoa acaba também colocando mais esse bloqueio, né? De ter essa pressão de entender matemática. Porque é algo muito natural, mas quando você coloca sem pressão em algo, fica algo maçante, né? Então a pessoa já não quer aprender mesmo matemática, porque tem todos esses fatores. Então acho que tem muito isso também. As pessoas se sentem pressionadas né? E é o que eu falei, eu amava matemática, mas mesmo assim, às vezes na faculdade eu tinha dificuldade em matérias de matemática, né? Meu irmão, inclusive, tá indo pra física, né? Puxou a irmã, quer ir para exatas também. E eu falo pra ele que, pra ele ficar tranquilo, porque ele gosta de física, mas vai ter matérias de física que ele não vai suportar, que ele não vai gostar, que não vai entender, porque é algo normal, né? Você tem dificuldades mesmo na sua área. Então, era algo que os professores, alguns na faculdade também falavam, né? Tipo, aqui tem todos os melhores alunos de matemática da escola, mas vocês vão ter dificuldade em algumas matérias, né? Então, sempre tem uns que têm facilidade em algumas, outros têm facilidade em outras, e é mais essa ajuda de perguntar, de saber. Mas a gente sempre vai ter dificuldade mesmo nas áreas que a gente gosta. Então, eu lembro que essa matéria de álgebra linear foi muito pra gente pensar isso mesmo, tipo, tá tudo bem você não entender tudo na hora, né? Tá tudo bem você não saber de tudo, porque isso acontece, é algo natural, né, da gente. Se a gente souber de tudo... Então você de casa, que tem aquela dificuldade na matemática, assim, você não é burro, bicho. Até a menina da matemática já teve dificuldade pra aprender um negócio de matemática, cara. Você tem que ir construindo, bloquinho a bloquinho, vai cada vez incorporando mais, as coisas vão ficando mais simples. Não chega no negócio com essa atitude de, eu sou burro, eu não consigo aprender. Vai de peito aberto, vai acreditando em você mesmo que vai conseguir. Isso é verdade, não? É verdade. Todo mundo consegue aprender matemática? Eu diria que todo mundo consegue aprender matemática. Eu diria. Porque é algo muito intuitivo do dia a dia, sabe? Então, se a pessoa for com o coração aberto, quem você falou, ela consegue entender minimamente, assim, né? Algo, não com a pressão de ter que aprender matemática, mas você consegue, você consegue. Tem um conceito que trava mais os estudantes, que eles têm mais dificuldade de aprender? No ensino médio, talvez, aonde? Talvez ali. Nas lives que você faz, por exemplo, uma coisa que você vê que o pessoal trava muito. Um problema que o pessoal trava muito, que eu acho que não entra só em matemática, mas em geral, é interpretação de questão. Não sei se já ouviram sobre isso, mas todos os alunos que eu falo, quando eu pergunto, qual que é a sua maior dificuldade? A primeira coisa que ele fala é interpretação de questão. Então, eu acho que isso entra em todas as matérias, né? Mas principalmente em matemática, que o pessoal fala, matemática é uma coisa, português é outra coisa, literatura é outra coisa. Mas todo mundo tá muito alinhado com essa parte de interpretação. Linguagem, né? Matemática é uma linguagem. Isso. E eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade nessa parte de interpretar mesmo, porque às vezes são questões simples que na interpretação o aluno não consegue. Então é uma coisa que, unanimidade, assim, o pessoal tem muita dificuldade de interpretação. E isso você diria assim, em basicamente entender o problema, identificar
qual é a possível solução? Ou só, pô, na própria parte de entender o problema mesmo, entender o que tá escrito, assim? Olha, eu acho que é muito um pouquinho dos dois, assim, né? Eu acho que interpretação... E aquilo, nos dias de hoje o pessoal também é muito imediatista, né? Quer ver mais rápido. Eu não posso falar muito que eu também sou. Minha mãe briga comigo que eu vejo às vezes as coisas 2 vezes, né? E aí na hora que a gente vai ler a questão, a gente quer tentar, tipo, ler rápido pra fazer rápido. E aí o pessoal às vezes acaba faltando alguma coisa ou entende e faltou um detalhe, né? Ai, 7 dias, aí você tinha que multiplicar por 7. Então eu acho que é muito isso. A pessoa às vezes querer correr mais rápido que a questão pra resolver logo e aí acaba, né, perdendo. Então, por muitas vezes elas não entendem o que tem que fazer, né, que conteúdo tá falando, e por muitas vezes perdem alguma coisa que falou por bobeira, né. Eu lembro que ano passado até caiu uma questão do Enem que falava, o casal gasta tanta calorias, casal, 2 pessoas, mas a pessoa fazia a conta para um, porque perdeu falando casal. Então, é muito isso da pessoa não ter a atenção de ler a questão inteira, de fazer algo muito rápido, né. Então, acho que isso é uma grande dificuldade, assim. E aí, o que você indica pra conseguir melhorar nisso, assim? Fazer muitos exercícios. Eu sempre falo que eu acho que fazer exercício é muito importante, porque você consegue visualizar de forma mais clara e conseguir ter esse tempo de saber que você precisa ler, que você precisa entender, que você precisa voltar se for preciso. E nada mais melhor, né? Nada melhor do que praticar fazendo exercício. Então, eu sempre falo isso. Você acha que os estudantes têm clareza sobre as habilidades que estão mais faltantes ali, que eles têm mais dificuldade? Porque na síntese você consegue ali, de alguma forma, sugerir questões. 194 mil questões com resolução comentada, 100% gratuito pra você poder fazer. Fala lá qual é a tua prova, vai fazer todas lá. Pra que pagar por um negócio se você tem tudo de graça lá na Sindria? Tá bom, parei. Tem inteligência artificial pra tirar dúvida e todas as questões têm resolução comentada muito no detalhe. Tá bom, parei. Então, mas na Sindria, a plataforma consegue sugerir questões que foram, que em algum momento os estudantes erraram, tiveram dificuldade. Então, ele vai treinando mais essas questões. Você percebe que os estudantes conseguem identificar, ó, eu tive dificuldade nessa habilidade aqui, por isso eu tenho que desenvolver, fazer mais questões desse tipo? Eu acho que não. Eu acho que é algo... Isso é bom. Usa esse corte, hein? Isso é bom, dá pra usar de corte, hein? Fica aí, público. Porque é o que eu comentei, os estudantes, eles não têm costume, não sei, mas eu tenho a impressão de corrigir o erro, né? Então é algo que eu sempre falo. Que eu falo que a gente normalmente aprende mais errando do que acertando de primeira sem querer, né? Porque às vezes a gente acerta por acertar, mas a gente, na verdade, nem sabe o que a gente tá fazendo. Então eu sempre foco muito isso no erro mesmo, para os estudantes voltarem atrás e verem o que eles erraram, para corrigir, para fazer. Mas é muito difícil as pessoas fazerem isso. Então a gente percebe que os estudantes não vão atrás do erro, né? Então fica ali, só errou, é isso. Tipo, errei, vou ver a que resolução. saco. Errei, vou ver a resolução. Não vou ver o que aconteceu, porque tem muitos fatores, né? Tanto interpretação, quanto errei uma conta, quanto achei que era outra coisa. E o pessoal não tem esse costume, né? Então é algo que eu também sempre bato na tecla de corrigir o erro, de ver o erro, mas eu acho que as pessoas não fazem isso intuitivamente, assim. Entendi. O que você diria assim, tipo, pô, você viu que errou, antes de ir lá ver um vídeo de resolução ou uma resolução comentada, meio que tentar refazer. Sim, eu acho que é importante. E nem às vezes tentar refazer, mas tipo, tá, né, vamos fazer de novo, ver se eu faria de uma outra forma, se faz sentido o que eu fiz. E eu acho que é muito importante. Hoje em dia é muito fácil, né, ver resolução de questão, eu acho que vale muito. Mas as pessoas às vezes só veem resolução, copia e é isso, entendi. Mas na verdade, né, não entendeu de fato. Então, eu acho que isso é algo muito importante para a pessoa. O pessoal chama isso aí de ilusão de competência, né? Que você, tipo, você viu o negócio e fala assim, ah, entendi. Aí você acha que você sabe fazer e no próximo você vai errar de novo. Você vai errar né? de novo. Quando eu Então- treinava para as Olimpíadas de Matemática, uma coisa que eu fazia, que eu acredito que as pessoas fazem pouco, assim, é lidar um pouco com o tédio. Então, eu ficava às vezes 40, 50 minutos numa questão até chegar na resposta certa. Porque às vezes você tem muito imediatismo ali de olhar a resposta, olhar a resolução, mas a pessoa não para pensar. Acho que as pessoas não param para pensar. E eu me forçava muito, assim, na época, 2006, né? Então, eu parava ali para pensar. E eu acho que as pessoas ali, pela facilidade também, querem ver logo a resposta. E acaba perdendo esse processo de aprendizagem de parar e pensar. Tem um pouco disso, você consegue perceber também isso agora com a internet, assim, com os vídeos rápidos? Sim, com certeza. As pessoas não têm esse costume. Fica ali 5 minutinhos, já leu, não sabe o que fazer, vou procurar, né? A pessoa não fica tentando ali colocar coisas. Então, acho que isso acontece muito. Inclusive, a UBMAP, né? Uma das Olimpíadas grandes que tem hoje em dia, A ela maior do mundo, eu acho, né? É, o BMF. é a maior. É gigante.
ela propõe isso pros alunos, né? Então, muita gente fala, meu Deus, a UVV foi muito difícil. Aí, quando você vê a resolução, fala, tipo, nossa, era só isso, né? A gente vê muito o pessoal falar. Porque, realmente, eles não vão atrás de, tá, vamos pensar o que eu posso fazer aqui, né? Então, eu gosto muito da BMAP, sou suspeita pra falar, porque eu acho muito legal isso, que ela tenta fazer você olhar pro outro lado. E aí dá essa sensação, tipo, você vê a resposta e fala, nossa, era só isso, como eu não pensei, né? Então, eu acho que reforça muito essa ideia, né? De que as pessoas não estão tendo esse costume de, tá, vou pensar pra que caminho eu posso ir. Então, eu acho que isso é algo que tá faltando muito. E eu acho que a internet vem contribuindo pra isso, né? Tudo muito rápido, assim. As pessoas acabam querendo também resolver muito rápido. E, às vezes, não é isso. A gente pode ver tanto problemas matemáticos que até hoje não tem uma resposta, né? Anos que matemáticos ficam, e às vezes passa pra outros, que passam pra outros. Nem tudo é rápido e fácil, né? Mas as pessoas acabam achando que precisa ser assim, senão eu não sei, né? Enfim, enquanto pessoas grandiosas demoram anos para chegar no resultado, e, enfim. Então, acho que isso falta muito hoje em dia mesmo. Gabi, vou falar que teve um negócio que você falou que quebrou os meus sonhos aqui. Eu achei que eu ia conseguir ficar fera em matemática só assistindo seus vídeos, cara. Mas você falou que tem que ficar fazendo questão. Vai ter que fazer questão. Vê o vídeo da Gabi e vai lá na Síndria fazer E vai lá fazer as questões, né? Cara, isso é um negócio que eu acho até interessante, que assim, o que pra você é um bom estudo, né? Porque as pessoas falam pra ela assim, tipo, pô, quer um futuro na vida, você tem que estudar, você tem que estudar. Aí semana passada eu tava falando com um menino de 14 anos, assim, do ensino público, que é aluno nosso. Ele falou, cara, todo mundo fala, o que é estudar? O que eu tenho que fazer? É assistir a aula, ficar grifando? O que na sua visão é estudar? Como que um estudante deveria se comportar durante os estudos? Olha, eu acho que isso, e eu sempre costumo falar também, eu acho que não existe uma fórmula secreta para todo mundo, porque se existisse ia ser muito fácil, né? Eu acredito mesmo nisso, que cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, a forma que pra mim é mais fácil não necessariamente é a sua, não necessariamente é a sua, e é normal, porque cada um tem a sua vida, cada um tem as suas ideias, então não tem como a gente falar, e eu nunca falei isso nos meus vídeos, se você fizer isso, você vai conseguir, se você fizer dessa forma, você vai conseguir, porque a pessoa precisa se descobrir também, né, o que é melhor pra ela, mas a gente tem caminhos que facilitam essa forma de estudar, né, então na matemática, fazer exercícios é muito importante. Então, a pessoa, se ela ficar só assistindo vídeo, e nem é aquela ideia, vou fazer um resumo, né? Porque matemática é difícil fazer resumo. A gente fica meio que... Não tem muito que você fazer o resumo, né? Você precisa colocar em prática ali. Então, são caminhos que ficam mais simples da pessoa trilhar em algumas matérias. Mas uma fórmula secreta assim, infelizmente, a gente não tem. Mas eu acho que, como posso falar na matemática mesmo, fazer exercício eu acho que é muito importante. Eu acho que aprender junto com teoria, claro, né, fazendo os exercícios paralelos, depois corrigindo, depois voltando, eu acho que isso é algo que ajuda muito. Mas o que é estudar, eu acho que é muito amplo, é muito difícil até responder, mas a pessoa ir atrás para entender, né, aquilo de tirar dúvida mesmo de tudo e não aceitar às vezes só uma resposta porque alguém falou, porque às vezes você não pega muito aquilo, quando você pergunta, quando você vai atrás, eu acho que é um ato de você estudar, né? De você conhecer, de você aprender. Que às vezes tem coisas que você leva até hoje, que foi alguma dúvida que você fez e a pessoa te respondeu. Então, quando você vai atrás no sentido de curiosidade, né? Fica algo que fica pra você marcado. Então, talvez eu poderia ir por esse caminho, mas eu não sei se existe só uma resposta. Mas vamos fazer uma simulação aqui, Gabi. Gabi, cara, infelizmente aconteceu uma tragédia, você foi cancelada nas redes sociais agora, você, começou a trabalhar de professora, putz, viu que não tava dando dinheiro, falou, putz, vou fazer o Enem de novo, tentar, sei lá, fazer uma engenharia aí da vida e tal, tem que se preparar pro Enem de novo. O que você faria? Como que seria um dia de estudo da Gabi, você acha? Olha, mas eu não faria engenharia, não. Aquela... Tá bom, fala aí uma que você faria. Porque eu não sei, sabia? O pessoal me pergunta o que você faria, eu não consigo pensar. Nasceu pra ser professora de matemática. Sim, eu fazia pedagogia, né? Pedagogia, né? Que é as aulas não, mas mais de legais. pedagogia não daria. Eu amo criança, mas eu gosto de matemática. Mas o que eu faria, então, eu sou muito adepta dessa parte de exercício mesmo. Tanto que quando eu estudava pro vestibular, eu foquei mais pra FUVEST, né? Mas eu fazia muito exercício. Então, eu pegava as provas antigas, corrigia e fazia, voltava e via. Então, eu acho que exercício é algo que eu acredito que é muito importante mesmo. Mas é aquilo, né? Só fazer exercício, ver a resolução, também não adianta nada. Precisa realmente entender o que você fez, voltar, ver o que você errou, procurar aquilo. Isso, erros, né? Aprender com os erros, eu acho que é algo muito fundamental. Então, talvez isso que eu faria, o que eu fiz. E, assim, eu sempre fui mais da área de exatas, então eu focava mesmo nessa área de exatas. Mas isso você consegue fazer com todas as matérias, né? Corrigir os erros e buscar mesmo entender o que aconteceu ali. Então, eu acho que isso
o que eu faria. E o que eu fiz também quando eu prestei os E vestibulares. que deu certo aí, né? Pô, Deu certo. matemática aí não. O Ale falou sobre cancelamento, eu fiquei curioso se algum estudante, alguma pessoa já mandou uns comentários que você não gostou muito, já rolou hate, assim, Conta já? a treta pra nós. É, já teve Quero treta. Olha, eu não lembro de ter acontecido nada. Porque eu não sei, eu acho que matemática é muito exato, né? Não tem nada que eu possa falar, mas eu lembro que eu já recebi alguns comentários meio assim, porque o meu foco nos vídeos é mais matemática básica. Então eu já recebi comentários de pessoas tipo, nossa, de novo um vídeo assim, isso aqui é muito fácil. Só que é engraçado que as pessoas que me seguem, ou às vezes que nem seguem, estão passando um vídeo, elas costumam responder, sabe? Tipo, não, responder a pessoa como se estivesse me defendendo. É. Então já aconteceu. Já aconteceu até de próprios professores que falarem, tipo, nossa, não acredito que você tá indo pra essa profissão, você vai se arrepender, você não vai gostar. Já chegou muito comentário assim, né? Tipo, porque, como eu falei que eu gostaria de entrar em sala de aula, já falei isso em alguns vídeos, né? Então eu defendo mesmo a profissão, assim. E já chegou até professores falando, tipo, como se fosse um absurdo, que não, nada a ver. Não faz isso com a sua vida. E chega, assim, muitos comentários. Hoje em dia é menos, mas teve uma época que vinha mais. Mas as pessoas vão nos comentários pra defender, sabe? Então não teve nada significativo, assim, que já aconteceu. Um comentáriozinho ou outro, assim, nesse sentido aparece. Mas nada muito grandioso, assim. Ainda bem. Você acha agora que com a internet, com o impacto que, né, as próprias plataformas digitais ele conseguem escalar e até mesmo permitir que o professor consiga monetizar a partir disso, pode fazer com que mais pessoas se interessem pela profissão ali, pela licenciatura e se tornar professor? Você acha que os jovens têm essa visão ali ou isso não é um ponto importante? Eu acho que isso pode ser um fator que ajude quem queira realmente ir na profissão e não desistir, por exemplo. Mas eu não acho que esse seria um estímulo para alguém que nunca pensou ir para a área, sabe? Justo. Então, eu acho que pode ser mais uma motivação para quem tem ali essa vontade. Mas eu não sei se eu diria que é algo que a pessoa só iria porque é fácil, né? Porque... E fica mais... desculpa. Não, porque a pessoa precisa também estudar, precisa pensar, precisa ver o que fazer, né? Pensar em um vídeo de 1 minuto para você explicar um conteúdo, pensar... Então, não é algo também simples, né? Então, eu acho que é mais um apoio, mas não a solução, talvez, né? E o que você acha mais legal em ser professora de matemática? Mais legal? Eu gosto muito da troca com os alunos, né? Mesmo no online, assim, eu acho que o retorno, o feedback, podemos dizer assim, eu acho que é a parte que eu mais gosto. Porque você vê, quando a pessoa fala, nossa, entendi, agora faz sentido. Eu acho que essa é a parte mais legal. E eu tive também algumas experiências na faculdade, nos estágios, assim, e você vê o carinho das pessoas com os professores por muitas vezes, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas quando a gente tem esse retorno positivo dos alunos, eu acho que é a melhor parte, assim, de todas, assim. Então, tanto as mensagens com matemática, quanto as mensagens, nossa, me inspirei em você e segui na licenciatura. Então, são mensagens que a gente fica realmente muito feliz, né? E mais feliz ainda de alcançar pessoas que eu nunca imaginei que alcançaria na internet, né? Então, acho que isso é o que eu acho mais reconfortante e gosto muito de receber. E o impacto que você gera é muito bom, né? Muita gente que, ninguém tá ali para ensinar o básico para elas, não tem a iniciativa também para correr atrás e sofrer para aprender, consegue aprender de um jeito fácil, divertido, e às vezes é aquela faísca que faz a pessoa conseguir ir atrás e conseguir de fato aprender e correr atrás desse prejuízo que foi deixado na escola, né? Mas agora eu quero saber uma coisa, Gabi. E a primeira grana que entrou nessa vida de influenciadora, como é que foi? Então, realmente era uma grana, né, que eu não marketing, esperava. eu ia falar isso. Me afoguei de tanto dinheiro. Não. Quem sabe um dia, né? Mas era algo que eu também não esperava, que nem eu entrei na licenciatura e nunca ia imaginar que ia ter essa parte das redes sociais, né? Então, de publicidades, né? Então, teve algumas publicidades que eu fiz com marcas que eu também nunca ia imaginar com a matemática, né? Porque a matemática tem tudo, dá ali pra encaixar. Qual foi a primeira publi, você lembra? Primeira... Nossa, eu não vou lembrar. Já foram tantas, né, Agora eu tô cara? curiosa pra saber qual a primeira. A primeira eu não vou lembrar qual que foi. Mas qual que te marcou aí? Uma que você achou muito legal de ter feito? Eu gostei uma que eu fiz com Burger King uma vez. Eu lembro. Que era, que eu comentei, né? Que a gente fez um vídeo que era a probabilidade de montar um kit de sanduíches. Então, era um combo de 2 sanduíches. Aí, quantas combinações você podia formar a partir das opções, né? Então, eu achei super legal, que é algo do dia a dia, né? Que a pessoa não necessariamente ia fazer a conta, mas algo muito intuitivo, assim, que deu pra encaixar matemática Eu com possivelmente ia lanche. querer comer todas as combinações. Adoro. Então. Então, acho que é muito legal. Foi muito legal essa parceria. E eu lembro sempre, o pessoal sempre gosta também. Que o pessoal falou, nossa, eu nunca ia imaginar, mas é de probabilidade, assim. Foi bem legal.
Cara, quando você vira nóia da matemática, você começa a ver em todos os lugares, né, cara? Isso aí foi muito Sim. legal. Essa campanha. Eu tenho um superpoder secreto que eu consigo dividir qualquer número até 10.000 por 3. Muito rápido. É mesmo? É, porque, tipo, eu ficava no carro, no trânsito, eu ficava dividindo as placas por 3, tá ligado? Ai, Eu que ficava o dia legal. inteiro fazendo isso. Porque você começa a Vamos ver pôr tudo em todos os lugares. Quer ver? Pode. 4.209. 4.403. É esse Ah, eu sou caralho, ruim de é conta esse- de cabeça, então eu não sei nem... Não. Eu não sei Eu nem fiz falar. Kumon, tá ligado? Fez com mamãe? Fiz. Era só isso, como é a velocidade de responder as coisas, assim. Né? Eu não acho que tem muito valor, não, particularmente. Mas você pega confiança em matemática, isso você pega. Acho que tem muito valor. Mas conta pra gente, cara. Você, uma vez, tipo, chegando pra dar aula, assim, tal, com tudo que você já aprendeu dando aula pra bastante gente e tudo mais, como que você imagina que seria você numa sala de aula e tal? Olha, eu sempre fico brincando que eu sempre penso qual vai ser o meu primeiro discurso pra falar pros meus alunos. Porque eu ainda Eu tô nunca louco tive... pra saber, eu tô louco pra saber. Não, ainda não criei ainda, mas eu já fico, sabe, mirabolando. Mas eu tenho muita vontade de ir pra sala de aula, até comentei, eu tenho mesmo, é um sonho que fica aqui no meu coração, eu acho que eu não vou conseguir não fazer em algum momento da minha vida, né? E eu tive algumas experiências no estágio, até falo, né? Eu fiz um estágio uma vez de 1 ano no 6º ano, comecinho ali fundamental, e eu fiz um último no 3º do ensino médio. Então foi os 2 polos, assim, 1 ano inteiro em cada turma, e é muito legal ver realmente o carinho dos alunos, assim, tipo, é surreal. Eu acho que essa energia aí é muito boa, então você se tornar, de certa forma, um parceiro do seu aluno, claro, estando ali no papel de professor, né, de referência, de autoridade naquele momento, mas tem o papel de você tá ensinando, mas você também aprende muito com os alunos, né? Então, acho que essa troca é muito legal e deixar claro isso para os alunos também, que você tá ali como professora, mas você também é uma pessoa, você também tá ali para ter uma troca e a gente aprende muito com eles, né? Foi muito legal as experiências que eu tive no estágio e eu fiquei bem dividida, porque eu entrei na licenciatura querendo o ensino médio, né? Mas, assim, sexto ano ganhou meu coração também, então eu fico assim, quero viver um pouquinho de tudo, que é muito legal essa troca. Nossa, que legal, cara. E como que você vê a principal diferença entre ensino médio e 6º ano e tal? Primeira diferença, então, uma coisa que eu falo é que hoje em dia eu ainda acho que eu sou nova pra dar aula no ensino médio, porque os alunos vão ter quase a mesma idade que eu. É verdade. Então, essa é a primeira concepção que eu tenho, né? Então, dá pra ver essa diferença. No 6º ano, eles te olham já como professora, nossa, você, nananã, de dia dos professores que fazem as cartinhas, dá bala, que faz isso, e agradece. Leva maçã. Eles te olham com olhar, tipo, sabe, brilhando, assim, meu Deus, o Tipo, uma professor. adulta, assim, que nem você se acha tão adulta quanto eles te acham, né? Sim, é tipo assim, né? O professor, meu Deus. E no 3º ano, eu acho que mais pela minha idade também, era mais um quesito de, tamo ali, né? Mas tamo junto, mesma idade. Então, eles nem me chamavam de professora exatamente, era mais Gabi, assim. Então, dá pra ver essa troca e essa diferença, né? Então, é algo que você vai construindo mesmo com o tempo, né? E no 3º ano que eu fiz foi um projeto muito legal, que eu fiquei mais na parte com um aluno específico de educação inclusiva, né? Mas foi muito gostoso. Mas essa diferença é muito gritante, que você vê o 6º ano, aí eles te veem na rua e sai correndo pra abraçar. Professora, meu Deus! Então é muito diferente essa... Não sei dizer se é o carinho, porque quando você também tá no 3º ano, eu gostava muito da relação que eu tinha com os professores de confiança, né? De às vezes pedir um conselho. É diferente o momento de vida que os alunos estão também, mas assim, é bem diferente o calor dos alunos, mas é muito gostoso. Pô, que maneiro. Eu tenho uma dúvida, assim, um pouco mais sobre os seus objetivos de vida. Sei lá, a gente virou o ano agora, assim. O que são os objetivos da Gabi? O que você tá querendo prosperar na sua vida? Pra esse ano, você É. fala? Então, eu até tenho um curso na internet também que eu lancei ano passado. E ele tá bem no comecinho ainda. Então, o meu foco mesmo esse ano é gravar mais vídeos pra lá, pra eu tentar ajudar os alunos da melhor forma, que nem eu falei pra vocês. Hoje em dia, o meu foco mais é vídeo curto, né? Mas eu quero também começar no meu canal a fazer mais vídeos longos, porque ainda eu consigo mais fazer isso no curso, que eu gravei umas aulas específicas pra lá. Mas mais por questão de tempo, ainda não consegui fazer mais aulas, vídeo longo, né, para os alunos. Então, acho que o meu foco desse ano é gravar mais esses conteúdos, tanto para minha plataforma, mas também de forma gratuita no meu canal, porque a gente consegue chegar para mais pessoas. Então, acho que talvez meu principal objetivo é conseguir focar nisso esse ano, para gravar mais vídeos explicando melhor, né? Porque às vezes a gente sabe que um vídeo de 1 minuto é mais ali para dar um start que já estava na cabeça da pessoa, mas um vídeo longo a gente consegue explicar de uma forma melhor e mais clara para eles. Então, nesse quesito da internet, esse talvez é o meu objetivo aí para esse ano e Como é que é tá o nome mais do curso? perto.
Oi? Qual o nome do curso? Hoje em dia ele chama Vem Comigo Matematicar, mas não sei se vai ter umas mudanças, que eu já tô desenvolvendo uma plataforma Vem nova comigo. aí. Vem Comigo Matematicar. Vem com a Gabi Matematicar, então, cara. E é focado pra Enem, vestibulares? Isso, focado para vestibular, principalmente Enem, mas eu também falo um pouquinho da FUVEST lá também, mas... E é desde o comecinho da matemática que Isso, cobre o curso? desde a matemática básica, assim, aí eu voltei lá nas propriedades, então radiciação, potenciação, divisão, e eu até falo bastante da divisão, porque eu tentei desconstruir um pouquinho o algoritmo, né, então explicando mesmo o que a gente tá fazendo, na soma, na subtração, então eu gosto de voltar lá pra trás, que a gente fala que ali é a base, né, se você não souber a base... E aí vai subindo para os conteúdos mais até ali de análise combinatória e futuramente tem mais conteúdos mais elaboradinhos para FUVEST, mas o foco é mais Enem, assim. E tem uns vídeos mais longos no YouTube já, para o pessoal conseguir conhecer mais as suas aulas mais longas? Eu tenho muitas lives no YouTube, porque no YouTube eu costumo fazer muita live resolvendo o Enem, tanto a FUVEST. Então tem bastante live lá no meu canal, então estou focando esse ano no YouTube, se inscreva no meu canal. Qual que é o canal? É a Mina Matemática Sempre. também, sempre. Me acham assim em todas as redes. E aí eu quero gravar mais vídeos longos lá no canal no YouTube, além das lives, que eu gosto super de fazer, resolução de exercício, mas eu quero gravar alguns vídeos que já tem lá também, explicação para eles se inscreverem nos vestibulares. Eu já fiz alguns vídeos para lá, já tem no canal, mas quero fazer mais também. E qual que você acha que é o tamanho ideal de uma aula? Que eu sinto, sei lá, 50 minutos direto só ouvindo, versus, sei lá, X minutos, faz um pouco de exercício. Assim, depende muito do momento. As minhas lives, quando eu falo, a gente fica lá umas 2 horas fazendo exercício e o pessoal ainda quer mais, sabe? Então depende muito do objetivo, assim. Nas lives a gente vai indo. Se eu pudesse até ficava mais, mas a gente cortou agora e faz mais rápido pra ficar no máximo até 2 horas. Mas quando eu gravo alguma aula, né, tanto pro curso ou pelo vídeo do YouTube, eu sempre tento deixar ali 20 minutos no máximo, porque Você usa algum... fica muito longo, né? Você usa alguma técnica para conseguir reter os estudantes por 2 horas seguidas durante a live? Nossa, não. Não? É muito natural. Muito natural. Eu tô Pior querendo que é pegar verdade. aqui, É muito... Mas vai trocando, vai fazendo exercício, eles fazem? Como que é a dinâmica É, dessa live? quando eu faço live no meu canal no YouTube, normalmente do Enem, por exemplo, que tem 45 questões de matemática, né? A gente agora costuma fazer 9 exercícios por live. E aí dá esse tempo, né? Dá mais ou menos 1h40. Quando eu corto a live, dá 1h20 só dos exercícios, porque às vezes a gente fica trocando, né? Dando uma dica, olha, gente, desse jeito. Então, depois, quando acaba a live, eu dou uma cortadinha pro pessoal depois só assistir os exercícios e não... Às vezes é enrolação que a gente vai conversando, mas o pessoal gosta bastante, eles interagem, então eles gostam de... Às vezes eu brinco, né? Gente, vão tentando resolver primeiro que eu, porque eu gosto de explicar com calma e às vezes realmente fica mais devagar pra quem já tá sabendo ali a matéria. Então eu sempre tento falar também, tipo, vão tentando resolver primeiro, porque eu vou enrolando no sentido de explicar, ler com calma, né? Então, acho que também por isso que demora bastante, eu não faço algo muito rápido, assim, eu quero tentar fazer com que eles entendam junto comigo, né? Então, eu vou indo, mas é bem legal, eu gosto de fazer live com O pessoal vai perguntando nos comentários, você vai tirando dúvidas. Sim, eles vão mandando, às vezes, as alternativas e é aquilo que eu comentei, eles vão muito conversando junto com eles. Então, às vezes, se alguém tem uma dúvida que eu não vi a dúvida ainda, alguém já vai lá e responde. Então, isso é muito legal. E acho que no meio da educação, né, o pessoal vai querendo se ajudar junto, como se estivessem estudando junto, né? Então, isso é muito legal também, essa troca que eles têm entre eles, sem nem se conhecer também. Então, isso é muito legal. Pô, e você entrou nessa do mundo de ter o seu próprio curso aqui e tal, tudo mais. Então antes você vinha muito no negócio, pô, como que eu consigo explicar matemática de um jeito legal, do jeito que a galera vai entender? E agora imagino que pra você conseguir popularizar o seu curso, você tá tendo que aprender mais sobre, sei lá, marketing digital, esse tipo de coisa. Você já teve uma jornada, assim, no marketing digital que você... Sim, vem é meio trilhando? difícil. Mas eu tô buscando aí, dando uma olhada, porque hoje em dia não tem como fugir do marketing digital, né? É um caminho que não tem como a gente fugir mesmo. Então, às vezes tenho pessoas que me ajudam ali, mas é um caminho bem curioso de se ver, né? Porque a gente cada vez vê uma novidade nova. Então, tá bem atualizado, assim, além de das aulas. Hoje, quando você vai aprender uma coisa mais nova, é mais nesse sentido, assim? O que são as coisas que você tem estudado, você tem aprendido? Olha,
Eu não sei, eu não diria isso como principal, sabia? Porque eu gosto muito de ver mais essas coisas de matemática mesmo. Esses dias eu até postei um vídeo, esses dias, acho que foi ontem, que eu comprei vários livros de matemática, de historinhas, assim, de coisas que foram até indicação, às vezes, dos seguidores que eu fui vendo. Então eu gosto muito de fazer essas leituras, de ir atrás, de ver resolução de exercício de outros professores, porque às vezes a gente resolve de uma forma e um professor pensa de outra. Então eu gosto de assistir esses vídeos, assim. E essa parte de marketing eu acho muito legal também, porque no meio da educação é muito diferente de um marketing de outras coisas, né? Então a gente tem uma vertente diferente para trabalhar com os alunos. Eu ainda não me considero uma melhor nessa parte de marketing, mas com o tempo a gente vai pegando também. Porque eu consigo ver que tem uma galera no mercado que é muito agressiva pra vender Sim. o curso e tal. Eu não consigo ver você sendo essa, Não, tanto assim, né? Não é algo que me encaixa, não. Mas a gente vê muito esse marketing também na educação, né? Mas eu não me encaixo e acho que não vou me encaixar nessa vertente. Vai ser Você algo quer mais um ano de cursinho, mais um ano sofrendo? Então, pô, então não compra meu curso. Não. Não esperem ver um vídeo meu assim, porque não vai ter, não. E você tem alguma visão pro curso, assim? Tipo, a ideia é meio que focar sempre na matemática, o teu conhecimento de física também vai vir pra jogo, como é que é? É verdade, eu gosto muito de física, mas quem sabe, mas ainda não. O pessoal sempre me pede. É que o pessoal, ele acha que a gente é um superpoder, né? Porque vira e mexe, o pessoal pede muito a parte de matemática pura, né? Então, cálculo, álgebra, eu fico, gente, não dá. Porque como você vai abordar o assunto de média, moda, mediana e depois algo de álgebra linear, né? É muito difícil, até porque a gente, às vezes, esquece algumas coisas que a gente viu na faculdade. Então, é engraçado que o pessoal pede muito isso, assim. Mas eu pretendo que o meu foco seja mais essa parte do vestibular mesmo. E, com o tempo, consiga contemplar a base da matemática mesmo. Porque o vestibular, querendo ou não, nem contempla já desde que nem eu comentei, né? A parte de adição, subtração, que parecem coisas simples, né? Enfim, mas eu acho que eu pretendo sempre manter nessa parte de matemática básica das escolas, assim. Então, o meu foco é seguir nesse meio e tentar ajudar um pouquinho nessa parte da educação, assim. Então, acho que é aqui que eu vou ficar mesmo. Focada na matemática, né? Focada na matemática básica ali, no Então, eu ensino achei médio. interessante você falar assim, pô, o pessoal acha que é um superpoder, mas eu acho que realmente é um superpoder. Provavelmente, se você pegasse pra explicar física, você explicaria de um jeito legal também, né? Precisaria dar uma revisadinha em algumas coisas, mas eu acho que sim, eu gostava de física também. E agora eu vou ter meu irmão, né, que vai fazer física, então Aí, quem sociedade sabe, quem já. sabe. Ele vai virar TikTok? Já virou ou não? Não, meu irmão vai Não? se envergonhado. Eu não sei se ele iria pra essa área, mas quem sabe eu convença ele um pouquinho. Mas eu falo, né, eu brinco que eu não sou muito da matemática pura, né, dessa parte da faculdade, mas eu acho que meu irmão vai se identificar mais com a física pura, assim, né, dizemos. Ele gosta muito da parte de física quântica, assim. Então acho que ele vai mais pra essa área superior, né, ensino superior. Mas, vamos ver. E o que você vê, assim, sobre o futuro, no futuro da educação, né? Que é o que a gente gosta de colocar bastante, assim. Se você vê, pô, o que você tem aprendido de redes sociais, o que você tem aprendido com os alunos, o que poderia ser mais aplicado na tua experiência de escola, que se você tivesse alguma coisa, assim, seria mais interessante? Eu acho que é algo que eu comentei. Hoje em dia não tem muito como fugir das redes sociais, né? Então teve até essa vertente que os celulares foram proibidos na escola. A gente vai ver ainda como vai ser. Você sabia disso, Felipe? Ele me perguntou umas 9 vezes aqui no podcast. O que você acha da proibição dos celulares? O que você acha Gabi? Ai, meu Deus. dos celulares? Então, eu tenho na minha mente talvez uns prós e contras. Depois vocês falam a opinião de vocês também. Eu entendo que o celular acaba sendo, às vezes, um problema porque quando a gente tá aprendendo uma coisa, se a gente se distrai com o celular, acaba sendo difícil a gente voltar a atenção a isso, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente tá vivendo num mundo que não tem como a gente tirar isso, né, 100%. Então, eu tenho até um professor que eu estagiava, né, que às vezes ele me pedia, Gabi, me manda um vídeo pequenininho que você falou sobre, acho que era tabuada. E aí eu mandei pra ele, porque às vezes ele mostra um vídeo de 1 minuto na aula dele. Então, é meio que essa ideia de tentar, às vezes, fazer com que o celular se tornasse um aliado do professor, né? Porque a gente vê muitos professores fazendo isso hoje em dia. Então, esse professor, né, que me pede videozinhos curtos, ele mostrava, às vezes, para os alunos. No final da aula, ele explicou o conteúdo e falava, agora vamos assistir os vídeos que tem. E aí, ele mostrava uns 3 videozinhos curtos para os alunos pegarem e os alunos ficavam curiosos com aquilo também, né? Então, eu tenho aquele lado que, às vezes, os alunos não colaboram e querem fazer outras coisas com o celular, mas que ele também poderia ser usado para algo positivo, né? Então, eu fico meio balançada, assim, com esse assunto. Mas é meio difícil, porque hoje em dia, né, a internet... Eu tenho uma opinião parecida. Eu acho que eu sou contra a proibição pela proibição, mas eu fui até mudando um pouco, assim, um pouco o meu pensamento ao longo desses últimos meses, entendendo que a restrição faz sentido, talvez
possa em algum momento voltar ao que era antes, mas Sim. talvez seja o momento ele de acalmar e para fins pedagógicos, acho que esse sempre foi o meu receio. Eu acho que não deveria ser proibido, restringido para fins pedagógicos. O meu receio Sim. era só de as escolas vetarem de forma total, que eu acredito que esse também não seja o melhor caminho. É. Eu já tô com mais polêmico que você, Felipe. Diga. Minha opinião atual, depois desses episódios aqui, de várias opiniões, eu acho que o celular tem que proibir, mas, pô, bota um Chromebook, um iPad bem restrito que não tem rede social. O problema são as escolas. Nem todas as escolas vão ter. É, Entendeu? Tipo, nem todas as escolas vão ter oportunidade de ter tablet. De financiar, né? De ir atrás. Eu concordo. Mas e em escola pública? então, as escolas públicas hoje já tem muito computador, né? Você vai ver o que eles gastam em livro. Se você gastar, pô, um Chromebook custa R$600, tá ligado? Se você pegar. Então, Eu pô, concordo com você. acho que, sei lá, o que você consegue ter de economia de vários outros lados e tudo mais. Investimento, né? Você consegue, pô, restringir e falar assim, cara, se você consegue acessar os aplicativos educacionais, tipo a Sindria, e você pode. Ou Tangram. Tangram. Ou o curso da menina da matemática. Como que é o nome de novo? Já esqueci. Vem comigo, matemática. Vem comigo matematicar. Mas é uma coisa que agora a gente falando um pouco sobre essa função do professor, né? Pensando no futuro. E aí você falou que, putz, o curso de matemática é muito estruturado ali com matérias muito técnicas, principalmente ali a base da matemática muito pura, né, às vezes e em alguns momentos aplicado, e com poucas aulas de pedagogia, né, sobre educação de fato. Será que em algum momento a gente vai ter essa oportunidade de o professor ter aulas lá de marketing dentro da faculdade, quando ele fizer o curso de matemática? Você acha que isso é possível? Isso é um caminho que você esperaria ter? Eu acho que é um caminho que ainda tá meio longe, porque eu lembro que quando eu tava saindo da faculdade ainda tava tendo aquela briga pra ter mais matérias da licenciatura, né? Até matérias da psicologia, às vezes, pra gente saber como lidar com os alunos. Então eu não sei se talvez um caminho de marketing Tá longe. esteja... Eu acho que pode existir, mas eu acho que ainda tá longe, porque tem coisas antes que o pessoal tá brigando antes, né, dessa parte das redes sociais. Então esse negócio da licenciatura mesmo, da pedagogia, dizemos, ou até da psicologia mesmo, é algo que Mas faz ainda sentido falta. pra você? Você acha que ele poderia ter essa liberdade de escolher? Ou você acha que é muito restritivo? Eu acho que seria legal, sim. Eu me vejo ainda como uma pessoa muito nova, que tive oportunidades, né? Que nem eu comentei do aulão, que eu fui lá em Maceió com professores gigantescos que estão há anos na internet. Pra 1.500 pessoas. 1.500 pessoas com professores gigantes. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa que eu tive, mas eu sei que muitos professores novos também não têm a mesma oportunidade que eu tive, né? De estar ali com as pessoas, de conhecer esses professores que me acolheram super bem e me dão dicas até hoje de como seguir, do que postar, de que vídeo gravar, né? Faz por esse caminho. Então, eu reconheço que eu tive esse meio que muitas pessoas não têm, né? Então, às vezes, seria algo legal para as pessoas ver uma outra alternativa para alcançar muitas pessoas, né? Mas eu não sei se é algo no futuro próximo, mas eu acho que seria algo bem interessante, sim, de se trazer. Uma outra vertente também de pensamento é que, às vezes, sei lá, você não precisa saber todo o conteúdo da licenciatura de matemática para você poder dar uma aula para o sexto ano, né? Sim. Sinto que, pô, até pessoas que, sei lá, que só passaram bem, assim, que entenderam bem a matéria do Enem, conseguiriam dar uma aula pro sexto ano. Eu acho que eu conseguiria dar uma aula pro sexto ano, não sei se eu tô sendo arrogante Eu aqui. acho que eu daria aula melhor pro sexto ano quando eu tava no sexto ano do que hoje. Porque eu entendia um pouco as dores do cara, entendeu? Isso aí faz sentido também, né, cara? Tenho certeza. Mas o ponto que eu ia trazer, assim, se você acha que faria sentido existir uma licenciatura mais curta que, pô, te permite dar aula sobre assuntos mais simples, talvez? Pra conseguir ser mais fácil preparar professores? Eu acho que o tamanho da licenciatura não seja o problema para isso, porque a licenciatura é igual a outra faculdade, né? 4 anos, assim. Então, talvez não diria que esse seria talvez o caminho mais rápido. Já existiu uma época o magistério, né? Acho que hoje tem pouco, mas ainda tem. Mas eu acho que a licenciatura é um curso importante, mas ele só precisaria ser um pouquinho reestruturado, né? Porque a gente realmente não aprende como dar aula no sexto ano, mas a gente acaba tendo outras ideias e outras vertentes. Então, eu não sei se talvez quebrar esse período seria para isso, porque se com 4 anos a gente já tem os problemas, imagina com menos, né? Então, eu não sei talvez se eu acharia que esse seria o caminho mais fácil. Eu acho que a mudança para as pessoas quererem é outras, né? Para essa reestruturação mesmo, enfim. Seja salário, seja matérias, eu acho que seria aí. No fim do dia o professor tem que saber o conteúdo, mas ele tem que entender de pessoas, como que o ser humano aprende. E isso Sim. não é ensinado na faculdade. E ele tem que aprender isso de uma forma muito autônoma depois, na Sim. prática.
E não precisa ser assim. Então, eu acredito muito que o curso deveria ser reestruturado de uma forma a conseguir dar oportunidade que ele aprenda não conteúdo, mas também desenvolver outras competências, né? Sim. E lidar com as pessoas é difícil, né? Ainda mais quando você tá ali com 30 alunos, cada um com uma realidade diferente, você tem que... Isso que eu acho que é difícil. Às vezes você tem que explicar de uma forma para 30 alunos e cada um tá, às vezes, em um parâmetro diferente. Então, isso que também é algo muito difícil para os professores. Eles têm que sempre, ainda mais hoje, pensar em ideias mirabolantes para tentar manter a concentração ali dos alunos, né? Então, é algo realmente difícil que poderia ser mais abordado na licenciatura. Até porque a gente sempre fala, né? O professor tem que sempre ficar estudando. Porque ele tem que saber ali das coisas no momento para tentar puxar a atenção das pessoas, dar exemplo condizente, né? Ali com a realidade do aluno. Então, acho que é muito isso. O professor tem que sempre, infelizmente, tem que se dobrar ali de todas as formas possíveis para tentar prender a atenção da melhor forma, né? E a faculdade ajudaria muito se reestruturasse isso. Mas é muito difícil, né? É muito... Não, a gente vai conseguir. Vai. As mudanças vão acontecendo aos poucos, eu acredito Sim, nisso. com Eu certeza. também acredito, bicho, muito que um passo de cada vez o Brasil vai ficando cada vez melhor a educação. A gente tá tudo aqui vai pra se isso. colocando. Sim, com E é certeza. com o seu like nesse vídeo que isso vai... Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Se você quer mudar a educação do Brasil, esse é o momento. O primeiro passo é seguir esse canal, né, Gabi? É verdade, é verdade. E Quando a gente seguir a Gabi começa a também. falar, né, vai levando para outras Eu pessoas. achei muito interessante você falou que tem esse professor que sempre pede os vídeos pra mostrar no final da aula e tal e tudo mais. E isso é, na verdade, uma trend grande, assim, na educação, quando se fala de futuro da educação, que é quando se pensa no professor, é muito esse papel de palestrante, né? E, pô, eu acho que isso é uma limitação do que o professor pode fazer, né? O professor, no fim, o objetivo dele é fazer com que os alunos aprendam, independente se tá fazendo palestra ou se não tá fazendo palestra, assim, né? Então, sei lá, eu sinto que talvez se você virasse professor, quando você virar professora, né? Você vai estar lá dando sua aula, talvez, pô, você se repetir o mesmo conteúdo toda vez, talvez seja mais interessante você usar um vídeo que você já fez, que tá com edição, que tá produzido, que já foi pensado, roteirizado, tudo mais, para conseguir auxiliar a tua aula e você ter mais tempo, talvez, para conseguir passar tempo com os alunos e tudo mais. Como que você vê os materiais digitais se inserindo nas aulas? Eu talvez não usaria eles como uma substituição, mas eu acho que é um ótimo complemento, né? Porque as pessoas... E eu até comento sobre isso. Às vezes muitas pessoas comentam, nossa, eu aprendi com você em 1 minuto que eu não aprendi na minha vida inteira com o meu professor. E eu costumo falar que é uma ideia meio errada, né? Porque é meramente impossível ela ter aprendido uma coisa do zero em 1 minuto e nunca aprendeu. Mas as pessoas têm essa ideia porque a escola em si dá esse bloqueio, né? Tipo, nossa, não consigo entender nada com aquele professor. Mas no subconsciente, aquele conteúdo fica, né? E quando você vê, às vezes, outra pessoa explicando aquele mesmo conteúdo, você volta com o que você já tem e fala, tipo, nossa, agora faz sentido, agora eu entendi. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, que elas têm essa impressão de, nossa, aprendi em 30 segundos o que o meu professor não consegue explicar, mas é porque a pessoa tem esse bloqueio mesmo. E eu acho que é natural da gente, a gente tem esse negócio de, né, às vezes se a pessoa também não gosta do professor, ou não gosta de estar ali, de acordar cedo, enfim, tem todos os fatores que podem estar configurados nisso, ela coloca isso na cabeça e, às vezes, quando ela escuta outra pessoa falando, isso ajude, né? Então, eu acho que é importante esse material e não tem muito como a gente fugir, porque hoje em dia a internet é cheia desses conteúdos e a gente tem que trazer isso como complemento, né? Então, o pessoal sempre assiste as minhas lives e até eu tento trazer várias explicações, às vezes, de um exercício, quando possível, porque às vezes a pessoa escutando de uma forma não entende, mas de uma outra forma entende, ou de outro professor ela vai entender. Então, acho que isso é muito natural como complemento e faz parte, né? Os professores... E isso não é algo ruim, porque é algo normal. Às vezes a pessoa não entende você falando, mas alguém falou uma palavrinha diferente, pode ser a mesma coisa, mas entende, né? Então, acho que como complemento isso é muito legal, isso é muito produtivo. Tanto o professor também, às vezes ele pensava de uma forma, vê alguém falando de outro caminho e fala, tipo, nossa, realmente faz super sentido, né? E quando você vai fazer os roteiros do seu vídeo, assim, né? Eu imagino que seja, tá, passa um tempo fazendo roteiro, aí quando você vai gravar, você vê, putz, isso aqui não ficou tão legal, vamos refazer e tudo mais, né? Mas, sei lá, produzir os vídeos hoje em dia também é super natural ou já se tornou um pouco mais trabalhoso conforme você vai tentando melhorar? Então, hoje em dia acaba sendo mais fácil. Antes eu achava que era mais difícil, porque eu gravava um vídeo, por exemplo, que tinha que ser 1 minuto. Aí ficava ali 6, né? Você tinha que cortar 6 minutos pra 1. Que você ia falando. E aí, quando você coloca no roteiro, eu acho que me poupou muito esse tempo, né? A gente ainda tem que cortar umas coisas ou outras, mas a gente não precisa mais escolher o que vai cortar, escolher o que vai fazer. Então, acho que isso do roteiro me ajudou muito a ganhar esse tempo. Mas, às vezes, a gente também, na hora de pensar no roteiro, a gente fica sem ideia do que escrever ali. Então, é um ganho que, às vezes,
atrapalha um pouquinho, mas eu acho que os roteiros ajudam muito. Claro que nem sempre dá, então, às vezes, quando é aula longa, a gente só prepara os exemplos, né? A gente não prepara tudo que a gente vai falar, porque é muito difícil. Às vezes, você vai vendo exemplos na hora e vai fazendo as aulas, né? Mas em vídeo curto, eu acho que o roteiro ajuda muito nessa parte de edição, de tudo. Então, é o que me ajudou muito a ganhar muito tempo, né? Eu pergunto isso por conta do próprio trabalho do professor em si. É um trabalho muito difícil, né? Porque todo dia ele tem que fazer uma palestra de um assunto diferente para um público que não tá muito afim de ouvir, né? Sim. Então, pô, você conseguir fazer com que a sua aula fique muito boa requer muita prática, como é que é muito tempo pensando e tudo mais. E Sim. quando você vai fazer esse aulão para 1.500 pessoas, imagino que você dá uma preparada boa, né? Sim, não, nesse primeiro aulão que eu fui lá em Maceió, né, e eu lembro que eu ia cronometrando o tempo, que era 40 minutos, 30 minutos, tinha muitos professores. Então eu falava, meu Deus, gente, meu primeiro aulão, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu passava todas as falas, assim, certinho, mas claro, na hora você não vai falar igual, né, faz parte, então... foi uma experiência muito legal. E, inclusive, o aulão que eu fiz foi mais de média, modo, mediana, esse primeiro. Justamente do vídeo que mais viralizou, eu aproveitei e falei sobre esse assunto. E aí, Você pegou 40 minutos e falou assim, cara, como que eu consigo explicar média, modo e mediana do jeito que a galera vai ficar, meu Deus, eu consegui entender. Sim, foi tipo isso. Peguei a média, modo e mediana e passei aí nesse primeiro aulão e foi muito legal. O pessoal pareceu gostar bastante. E aí a gente foi tentando trabalhar com exercícios, dicas, né? A parte de média ponderada, que o pessoal morre de medo de média ponderada. Então é legal desmistificar isso e é interessante que às vezes uma coisa que pra gente parece bobinho, os alunos ficam, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E a gente fala, gente, é matemática isso, né? Então é legal quando a gente consegue trazer esse sentimento no aluno também. Essa né? aula tá na internet ou não? Oi? Essa aulona aí tá na internet ou não? Nossa, você me pegou. Eu acho que ela não tá. Talvez esse aulão ainda esteja, mas ele tá na íntegra. Mas eu vou atrás pra ver se essa aula tá disponível ainda. É porque eu tô curioso, o que você fez com esses 40 minutos, assim, né? Porque, sabe, imagino que você já explicou em 1 minuto, e aí em 40 minutos, o que você adicionou que você acha que teve um bom efeito didático? Nessa aula, eu lembro que eu peguei sempre um exemplo de cada ponto, né? Como era a média, moda, mediana, eu peguei o exemplo de média ponderada, moda, mediana. Então, quando a gente vai abrindo com os alunos, 40 minutos parece muito, mas não é nada. A gente poderia ficar até mais tempo falando e dando exemplos, né? E uma coisa que eu gosto de falar de média ponderada, que foi até um professor que me falou uma vez, ele falou, tipo, nossa, faz todo sentido. Que eu costumo falar que média ponderada eu vejo como se fosse uma média simples, só que maior, né? Então, a gente está multiplicando os termos, mas a gente poderia fazer uma média simples, só que ela ficaria gigantesca. Então, eu sempre gosto de falar isso para os alunos, e nesse aulão, especificamente, eu falei sobre isso, né? Comparei a média ponderada com a média simples, porque o pessoal fala como se fosse duas coisas completamente diferentes. Mas é a mesma coisa que a gente tá falando, né? E aí, um professor que falou pra mim isso, tipo, olha, tenta explicar dessa forma. Eu falo, nossa, faz muito sentido, né? Então, eu sempre falo e brinco, falando assim, gente, média ponderada é uma média simples, só que maior, entendeu? E aí, os alunos, pra eles, parece que faz muito mais sentido. Nossa, como eu nunca pensei nisso. Então, isso é muito comum dos alunos de sempre verem os conteúdos como coisas diferentes, não se relacionam, tem que fazer isso e é isso. E aí, quando eles entendem, né? Que nem aquelas diquinhas de fazer multiplicação por 5 ou por 10, que fala, gente, você pode transformar, sei lá, o 10 em 2 vezes 5. Então, você pode multiplicar por 1, depois multiplicar, e a pessoa fala, meu Deus, como assim? Então, para dividir por 5, você pode multiplicar por 10, depois dividir por 2. E a pessoa fica, meu Deus, que mágica! Então, é engraçado quando a gente traz essa reflexão do aluno que ele não precisa seguir daquela forma, né? Que a matemática é muito exata, mas ela é muito aberta para seguir. Então, isso é muito legal quando os alunos percebem. Então, você conseguir desconstruir ao máximo, assim, mostrar várias perspectivas para eles conseguirem ver, para eles conseguirem entender, é o que você usou a maioria do tempo, em geral. Sim, eu gosto de trazer os exercícios e mostrando isso para eles, né? Para eles conseguirem enxergar com essas diquinhas e parecer que, meu Deus, que ideia mirabolante. Mas não, né? E ainda reforço para eles, né? Eu falo, gente, isso daqui não é nada demais, é só vamos entender o porquê, tudo. Então, mostrar que os macetes, né, que existem hoje em dia não são só uma fórmula secreta, é isso. Não, a gente tá usando a matemática ali, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso para eles e deixar claro, né? Uma coisa que eu sempre falo também, que eu não sou muito boa de conta de cabeça. E a gente tem essa ideia e o aluno se frustra quando ele não consegue fazer de conta de cabeça. Então, eu sempre procuro tranquilizar. Falo, gente, eu também não sou muito boa de conta de cabeça. Então, tipo, não precisa se cobrar esse nível, né? Tipo, vamos entender, vamos fazer. Então, eu acho que eu sou muito aberta com eles em relação a isso, né? Teve live que às vezes eu também Isso humaniza, errei. né? Bastante. Humaniza o professor até porque a gente erra como qualquer outra pessoa, né? Então, teve até uma live que
eu lembro que, não sei porquê, mas uma questão era de volume, e aí eu resolvi como se fosse uma regra de 3, uma questão bem bobinha, né? E aí o aluno falou, professora, tá errado. E eu falei, nossa, tá errado mesmo, vamos fazer de novo? Então a gente apagou tudo e fez de novo. Então eu deixo muito claro isso pros alunos que a gente vai errar igual, né? Então isso é uma coisa que eu também não tenho vergonha de, nossa, você faz live se você errar. Na hora eu posso ficar nervosinha, de ficar, meu Deus, e agora? Mas a gente reconstrói, a gente faz de novo, então é algo que eu expresso isso muito pros alunos, né? Que, tipo, tá tudo bem. Então, acho que é até legal quando acontece que eu falo, gente, eu errei. Então, vocês também podem errar, né? A gente reconstrói essas coisas. Então, acho que isso é muito legal de trabalhar com eles, assim. Você faz o Enem, geralmente, não? Então, eu pretendo fazer o Enem. Ano passado até me inscrevi para fazer junto com os alunos, né, nessa ideia, mas eu não consegui, porque eu tive um evento bem no dia. Mas esse ano provavelmente vou fazer. Se nada tiver no dia, eu vou fazer a prova lá com o pessoal, eu gosto. Mas em casa eu sempre resolvo. Que eu acho interessante, já vi na internet o pessoal falando assim, você é professor de matemática, mas você errou questão no Enem. Eu, tipo, mano, você vê que tem uma pessoa, tipo, uma ou duas pessoas que gabarita a prova de matemática por ano, geralmente, assim, né, cara? Não, e é muito normal, eu falo pra eles, porque eu resolvo o Enem em casa. E mesmo assim, se a gente tá ali na pressa, a gente também vai passar coisas de bobeira. Então a gente fala pros alunos disso, mas a gente também é igual eles, né? A gente erra às vezes por bobeirinha, que nem essa questão que eu falei que eu errei na live, né? Então eu falo pra eles, gente, às vezes em casa eu me perco, mas na hora da prova, porque eu reforço muito que a prova também é uma prova cansativa, né? Então tem todo esse preparo. Então eu falo isso, eu sou muito aberta a isso pra eles. E eu tenho muita vontade de fazer a prova e eu pretendo, que ainda não deu certo. Você tem muita vontade de fazer a prova? Tenho, eu acho muito legal. Eu vou fazer esse ano também. Vai? Vou fazer. Bora fazer também? Não? Eu não. Você não trabalha nesse mercado, Eu vou fazer, a gente faz a prova. Fechado. Eu só Quando eu fiz o pensei. Enem, eu falei que ia fazer todo ano. Eu achava a prova legal, assim, me desafiava de alguma forma. Aí depois eu nunca mais fiz. Aí você nunca mais quis fazer. Que agora fica mais fácil. Eu lembro que o último ano, quando eu fiz pra passar na faculdade, eu saí chorando. Não quero mais fazer a prova. Não tem pressão nenhuma agora, né? Mas hoje em dia eu tenho vontade. Eu só não sei se eu iria no primeiro dia, assim, ainda tava pensando. Mas no segundo, com certeza. Não, esse ano eu vou. Eu ainda vou passar em medicina. Tá falando aqui, ó. Vou passar. Ah, Vou passar. Porque eu tô estudando. testar. Porque eu fico escrevendo roteiro lá pros vídeos da. A gente faz uns roteiros lá na plataforma, que Uhum. é o Rick and Morty explicando biologia, o Rick and Morty explicando química e tal. Aí não é minha cara nem minha voz, né? Mas tudo a gente faz com a IA e tal. Mas, pô, eu que escrevo os roteiros, eu fico aprendendo tudo, cara. E é bizarro como ensinar, você aprende muitas coisas, né? Sim. Você vai fechar a biologia, é isso? Eu vou, com certeza. Essa é a missão. É. Quero ver. Que bom. É isso, de ensinar é verdade. Eu lembro que as pessoas até falavam que a gente aprende ensinando na escola, né? Então eu ensinava meus amigos, a gente ia aprendendo, gravava áudio, tudo. Então isso é muito legal. Se você, na sua figura que você contou pra gente já que ajudava todo mundo, ficava ensinando tudo pra todo mundo, no fim te ajudava mesmo, né? Sim, com certeza. Né? Até para as experiências de hoje, por exemplo, e também lá para estudar para prova mesmo. Era uma forma de estudar, de certa forma também, né? Como que era a cultura na tua escola? Porque você tá me contando aí que você era uma pessoa toda estudiosa. Na minha Era. época, tirou mais que 9 era bullying. Não sei se mudou nos seus tempos de ensino médio já. De bullying com quem tirava, mas Quem não. ia bem... Pô, eu tirava um 10 e não mostrava pra ninguém. É que ele Eu era ia descolado, bem. ele não podia tirar nota alta. Entendi. E aí era um problema. Eu considerava bem, tá? Não, na minha era muito tranquilo. A minha média era também por aí. Minha média global era 9, 9,2. Então eu ia bem na escola. Mas eu gostava de estudar também. Não era aquela pessoa que, tipo, só ia fazer a prova e é isso. Eu gostava de estudar mesmo. Mas ela era muito tranquila. O pessoal gostava, assim. Não tinha nenhuma vergonha de ir bem, assim. Ninguém te bullyingava, não. Não. E quem era você na sala de aula? Primeira carteira ali sempre? Era. Porque eu também sou míope, né? Então eu não gostava de ficar lá atrás. Tô de lente aqui agora, mas eu também não gostava que eu não enxergava nada. Mas eu era de ficar ali na frente, porque eu também sou uma pessoa muito distraída, assim, também. Se eu ficasse atrás, qualquer coisinha eu já me distraía com a pessoa tava fazendo. Então eu sempre preferia ficar ali na frente, era quietinha ali. Não era da turma do fundão, assim. Não Sempre era. prestando atenção, anotando assim, ou você não era muito de anotar? Eu gostava. Você perguntava? Acho que você era bem. Eu te vejo bem quietinho ali na primeira É. fileira, só ouvindo, fazendo os exercícios. Eu acho que. Eu não lembro se eu perguntava muito ou não. Nossa, eu perguntava muito. Mas eu não Também? tinha vergonha, Não dava? assim, tipo, não tinha vergonha. Não tinha vergonha pra perguntar. Se eu tivesse alguma dúvida, eu era tranquila, assim. Não, eu era o maldito da sala, irmão. Eu parava todo mundo lá. Aí eu fingia que o professor era particular. Eu falei assim, não, professor, não entendi, pode refazer? Mas é bom, né? A gente fala como se tirar dúvida fosse difícil, mas, tipo, as pessoas, elas têm que tirar dúvida mesmo. E acho que isso ajuda até o professor, porque quando eu tava preparando o meu estágio do 6º ano, o professor até falava, né? Ó, vocês vão preparar uma coisa, mas às vezes
pode sair nada a ver com o que vocês prepararam, né? Porque se o aluno tem uma dúvida, você tende a tirar a dúvida do aluno e às vezes isso faz ela ficar até mais dinâmica, né? Então eu, como professora, eu ia gostar que os professores perguntassem, os professores não, né? Os alunos perguntassem assim na aula, acho que... Eu tô lembrando de um caso aqui que eu perguntava tanto que minha professora de português da oitava série na época, ela dava aula olhando pra mim. E eu ficava muito constrangido, porque, tipo assim, professora, tem outros alunos na sala também, não estou apenas eu aqui, tem outras pessoas também. E aí virou até um caso, assim, que chegou nela depois, e ela começou, mas eu ficava muito interessado, eu gostava muito de português, especificamente da oitava série. Era coordenação, subordinado, não sei o quê, aquele tanto de coisa. Eu adorava. Não gostava dessa Uau, parte. essa parte eu não gostava, Eu não. gostava. Também E não. aí Eu vivo muito bem sem saber isso, inclusive. E aí ela dava aula só pra mim e eu ficava desconcertado às vezes, né? E eu falei, não, eu acho que tem que perguntar menos agora pra ela conseguir interagir com os outros alunos da sala. Não, mas os professores gostam e os alunos têm vergonha, né? Tipo, até a faculdade, acho que é alguma coisa... Não sei se é natural dos alunos, mas normalmente os alunos têm vergonha de perguntar, Tem, né? Uma é. maioria. E aí, eu sempre falo também, na faculdade, o pessoal fica meio assim, primeira semana, tá todo mundo meio travado. E aí os professores falavam, olha, se você tá com alguma dúvida, provavelmente muitas pessoas estão com essa dúvida, né? Então, tirar esse medo de perguntar, acho que é muito importante, que ajuda, né, o desenrolar aí da aula. É que muitas vezes os estudantes acreditam que a pergunta é burra, porque Sim, boba, né? se eu perguntar isso, o que os meus amigos vão achar? E aí você vai ganhando confiança. Fala assim, cara, eu vou perguntar também. E aí você pergunta de novo, e você vai vendo que muitas vezes a sua dúvida vai ajudar o seu amigo que tinha alguma dificuldade. E eu acho que o professor pode ajudar isso também. Fala, pessoal, olha aqui, e valorizar a pergunta de uma pessoa e nunca... Acho que os professores têm essa consciência, né? De Sim, valorizar a a pergunta maioria dos tem, alunos, né? Isso é importante, né? Porque provavelmente se você tá com dúvida, alguém também tem aquela mesma dúvida. Tipo, é meio que nesse consenso, né? Porque acontece. Você é quase um herói pra aquela pessoa que tá lá sofrendo calada, tá ligado? Ah, ainda bem que ele perguntou, tá ligado? Pô, mas no podcast de empreendedorismo que eu faço, né? Tem um dos caras, um bilionário lá que eu entrevistei, que ele tinha uma postura muito engraçada, um arquétipo. Que o negócio, ele prestava muita atenção na aula, mas era pra provar que o professor tava errado. Meu Deus. Tá ligado? Ele ficava só procurando vulnerabilidades das coisas que ele falou, tá ligado? Professor, desculpa, você está errado. Era chatão. Era o... Como chama a série do... Ai, agora eu esqueci, a série do Shadow. Do Shadow, não é? Não sei qual você tá Não? falando. Não. Eu sei Ele mais qual que é. novo, ele é ótimo, porque ele adora provocar o professor e perceber essas incoerências, porque ele quer ser o inteligente. Sim. É. Mas essa ideia que eu até falei que eu gosto de desmistificar, né? Que, tipo, o professor erra também, então tá tudo bem. Então, essa ideia é muito legal de abordar também. De, tipo, tá tudo bem. Se você achar o erro, pode falar o erro, porque a gente erra igual, né? Pô, tem que humanizar o professor, né, bicho? Tem que humanizar, Porque- por favor. Pega a própria Gabi aqui, bicho. 4 anos atrás, 5 anos atrás, você era aluna, né? Não passou tanto tempo ainda. Mas eu acho que esse que é o ponto, talvez, de, assim, eu tô tentando aqui encontrar, acho que cada um é único, assim, mas eu acho que o fato de você até parecer mais jovem e os jovens se aproximarem de você, pode ser que eles sentiam, assim, que, putz, é minha amiga me ensinando quem é minha Sim. colega de turma. Então, eles se conectavam muito com você, porque é uma galera mais jovem que, principalmente em 2020, utilizava o TikTok, te reconhecia como uma amiga. Você acha que tem um pouco disso? Sim, com certeza. Eu não sei se eu diria amiga, mas eu acho que identificação é muito comum na internet, né? Então eu acho que talvez eu esteja mais próximo deles de terem vivido a realidade muito próximo, né? De passar no vestibular agora, de ter passado isso. Então, às vezes, a forma de falar, como eu disse, às vezes era natural de um jeito linguagem, explicar, como eu explicava com meus amigos da mesma forma. Então, eu acho que essa identificação, com certeza, deve acontecer muito, mesmo que de forma involuntária, né? Quando você vê alguém ali da mesma idade que você, ou falando da forma que você pensa, ou, né? Assumindo que tá tudo bem, que ela pode errar, né? Claro que a gente sempre vai buscando se aprofundar mais, mas uma falta de atenção é normal, acontece. Então, eu acho que essa identificação com certeza acontece. Eu queria puxar um tema aqui que eu, na verdade, tenho curiosidade, que você falou uma coisa que teve muito valor pra mim, que é o fato de, tipo, a Gabi não é a salvadora da pátria. Tipo, a pessoa já tinha uma base ali, vinda da Sim. escola, mas de alguma forma, talvez, o estudante lá não conseguiu associar ou combinar ali o entendimento. E da forma que você explicou, você conseguiu, de alguma forma, organizar esses pensamentos Sim. e ele vai compreender a matéria. Eu acredito muito nisso, assim, quando eu, por exemplo, queria, às vezes, estava aprendendo inglês. Cara, eu não conseguia, às vezes, falar, tipo, o TH junto. Aí eu ficava me forçando, não, tem que falar hoje, tem que aprender isso hoje. Mas eu fui percebendo que isso vinha com o tempo. O que você consegue perceber ali na matemática, assim? Porque, às vezes, o estudante não consegue aprender no primeiro dia, fazendo exercício, voltando.
e isso eu não vou mais perguntar de técnica, mas tem alguma coisa que você consegue fazer ali para simplificar o entendimento de um conceito para ele associar melhor? Eu tento sempre explicar, às vezes, da onde veio aquilo, né? Então, por que aconteceu? Um exemplo, por exemplo, do logaritmo, né? A gente sabe que o logaritmo é o terror dos estudantes, É o pesadelo. assim. É o pesadelo, eles sonham, tem pesadelo mesmo com o logaritmo. E aí, quando a gente vê a história do logaritmo, você fica, gente, faz todo sentido. E eu tenho o papel de me lembrar na escola aprendendo logaritmo, eu ficava, meu Deus, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu fui entender mais ou menos. Fui decorar para passar no vestibular ali na FUVEST, mas na faculdade que eu fui entender mesmo e foi conhecer a história do logaritmo, né? Que ele surgiu numa época que não tinha calculadora, não tinha nada. Então, ele, na verdade, era para simplificar os cálculos, né? Então, cálculos maiores, contas maiores, números maiores, eles usavam logaritmo para simplificar as contas. E aí você pensa, gente, se era para simplificar numa época que nem tinha calculadora, como vocês podem achar que é um bicho de 7 cabeças? Então, acho que o logaritmo é muito exemplo disso. Quando a gente volta para a história mesmo da matemática, ou como surgiu, para que surgiu, fica muito mais simples, né? Então, quando a pessoa vê o logaritmo, que era realmente algo para simplificar, né, você, tipo, nossa, tá, então talvez faça sentido dessa forma. Então, eu gosto muito de buscar tanto ir atrás de história da matemática, assim, para tentar desmistificar para os alunos e trazer esses exemplos para eles, né? Então, o algoritmo da soma, ou da subtração, corta um, passa um pro lado. Mas tá, por que você está cortando um? O que você está passando pro lado? Então, explicar realmente da onde está surgindo aquilo, eu acho que isso é muito importante. E faz o aluno quebrar essa barreira desse medo, né? De, logaritmo eu tenho que só decorar. Mas tá, onde surgiu o logaritmo? Se você volta e você fala, cara, faz muito sentido. E eu fui ver isso mais na faculdade mesmo. Então é algo que eu gosto de passar pros alunos, assim. Ô, Gabi, deixa eu cavar um corte aqui. Menina da matemática, ajuda o Felipe aqui. O Felipe, infelizmente, não sabe direito o que é um logaritmo. Você pode explicar pra ele aqui, cara? Gabi? Conta pra gente o que é um logaritmo. Eu adoraria saber um pouco da história também. Então, o logaritmo, ele surgiu numa época, eu não vou lembrar o ano exatamente, Inventa. mas... Aí corta, Gabi está errada. A gente quer virar. Então, eu acho muito legal falar da história. Eu até tenho uns vídeos de fala de logaritmo que ele surgiu realmente numa época que não tinha calculadora. Então, eles precisavam simplificar contas que eles faziam à mão, né? Então, tinha a tabela de logaritmo, que era um lugar que tinha todos os logaritmos prontos, eles olhavam ali e faziam as contas. Então, tem as propriedades do logaritmo, né? Então, o logaritmo de um número na multiplicação, você pode transformar em logaritmo de soma. Então, de multiplicação, você virou para soma. Então, eles faziam isso para simplificar mesmo, porque não tinha calculadora. E a gente não aprende isso na escola, a gente só aprende, você tem que fazer isso, essas são as propriedades, toma. Mas quando você para ver, tipo, tá, onde surgiu isso? Como que foi formado isso, né? Pra que eles usavam logaritmo lá atrás? Você consegue puxar algum exemplo aí de gente? Olha, eu acho que eles usavam para coordenadas, né? Então, era muito ali nas épocas das grandes navegações. Então, eles usavam mais para coordenada ali que eles estavam, né? Hoje em dia, o logaritmo é usado para muitas coisas. Também da engenharia, né? Então, o logaritmo é muito usado hoje em dia nessas coisinhas. Então, naquela época, acho que quando surgiu foi mais para isso. Era na época das grandes navegações, assim. Então, eles usavam muito para essas contas de coordenadas, assim. Então, eles precisavam simplificar, né? Então, essa ideia que surgiu, né? De multiplicação vai para soma, de divisão vai para subtração. Então, acho que isso que surgiu, assim, tanto na trigonometria, a gente tem muitas coisas que foram surgindo, assim, antes, né? Tem uns nomes da matemática que são meio feios, né? Logaritmo, assim, trigonometria, dá uma assustada. Talvez simplificar. Não dá pra simplificar, mas... Eu lembro que... eu não vou lembrar o nome, mas tinha um professor na faculdade que ele falava um nome diferente pra álgebra, que eu não vou lembrar agora. Eu vou ver se vai vir e eu falo pra vocês. E ele até falou... Ele brincava assim, tipo, né? Se os nomes fossem um pouquinho mais engraçadinhos, talvez a pessoa gostasse mais do que algo meio mirabolante nesse sentido, né? Os nomes são meio feios mesmo, né, eu cara? tinha um trauma. Você ia falar? Não, eu sofria muito com o número de Euler, que eu falei Euler uma vez, os moleques falaram assim, haha, você é muito burro. É Euler que fala, como é que eu ia adivinhar, Na cara? faculdade era assim também. A gente não podia errar os nomes no matemática. Até hoje eu não sei, só sei que é 2.cc, blá, 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 e tem várias propriedades mágicas com esse número místico, eu não sei o que ele é. Sabe explicar o que é o número de Euler, não? De cabeça assim? Eu Essa acho que aula eu vou você não deu, passar, não, né? assim. Essa aula você não deu Não ainda, me garanto, você não me garanto. não cai na escola, né? Eu já, numa premiação de Olimpíadas de Matemática, eu já fiquei no quarto de um menino que sabia, sei lá, 300 números, os 300 números do pi. Do pi. Cara, eu fiquei impressionado, e o menino... Isso aí eu não dou moral nenhuma de matemática, não. É só moral de memória. É, isso de daí. memória, porque eu também não sei falar os números do pi, não. Não serve pra nada. Mas eu ia falar do logaritmo, porque, cara, às vezes são
pequenos traumas, algumas experiências que você tem que acabam te traumatizando. Eu já tinha ganhado medalha de ouro na matemática, então, tipo assim, eu tinha alguma confiança. Mas o Sim. meu irmão era mais velho e falava assim, cara, logaritmo é muito difícil, é impossível. E como o nome é muito difícil, assim, é um nome diferente, Sim. falei, cara, quando eu realmente entrar no... Acho que sétima série que eu aprendi logaritmo, não lembro exatamente. Mas eu fiquei muito travado e eu tive dificuldade em aprender logaritmo por conta desse trauma que meu irmão tinha gerado em mim. E eu tinha uma confiança em matemática. E aí eu lembro que foi um pouco difícil de eu aprender. Então, muitas vezes, as pessoas não aprendem simplesmente por conta de traumas. E pela aquela mentalidade. Ah, não sou bom em matemática. Né? Não, e Sim. esse negócio dos mais velhos falar que é difícil é muito verdade, né? Não sei se você percebe isso. Sim. Não, logaritmo é uma matéria campeã, assim, que as pessoas já vão com medo de logaritmo. A questão de logaritmo pula. É. Mas a gente até fala, eu acho, né, as questões de logaritmo no Enem, elas são tecnicamente simples. Elas só levam um pouquinho mais de tempo, mas assim, são simples. Mas o pessoal pega esse medo, assim, transforma em um bicho de 7 cabeças. E aí você trava mesmo, você nem tenta, né? Você só pula, passa pro próximo. Trigonometria também. Então, assim, o pessoal tem esse medo, tem matérias específicas que o pessoal já... O professor já tem que tá, vamos preparar o que eu vou fazer aqui pra pessoa. Então, isso é muito difícil. E o professor tem que ir atrás também. E é engraçado, porque o logaritmo é uma coisa que me marca muito, porque eu lembro que na escola eu também não entendia nada. Eu fui entender, tipo, na faculdade e falar, cara, isso faz muito sentido. Desde então, eu sempre falo pros alunos, conto essa historinha e eu brinco com eles. Falo, não, vou fazer vocês entenderem o logaritmo. Porque quando você vê, é algo que faz muito sentido, né? Assim como outras coisas da matemática, que a gente fala de logaritmo porque é algo realmente que o pessoal tem muito medo. Mas quando você vai vendo as coisinhas separadas, as coisas vão fazendo sentido, né? Porque elas são assim. Então, é muito legal. Gabi, seria legal, hein? Um vídeo explicando como que a trigonometria surgiu. Sim. Nossa, você podia fazer. Eu vou compartilhar. Você vai assistir? Eu vou ser compartilhar legal. também. Compartilha também. Compartilha Faz pra também. gente, Gabi. Trigonometria. Não, do logaritmo, do a história das logaritmo, navegações e tal. Acho que seria Faço. interessante. Eu fiz um vídeo curtinho uma vez, mas eu vou Ah, fazer é? maior. Eu acho muito Tirando legal. trabalho, porque- dever de casa. Não, vou fazer. Eu mando pra vocês, assim. Pô, que maneiro. E tem uma coisa também que eu lembro que meu professor falava na faculdade também, é que muitas coisas que a gente aprende não na ordem que elas apareceram, né? Porque às vezes o logaritmo, por exemplo, surgiu antes de outras coisas na matemática e a gente vai aprender logaritmo só lá na frente, né? Tanto coisas na trigonometria, o seno e o cosseno surgiu depois de outras unidades que a gente nem usa. Então as coisas estão fora de ordem, da ordem que elas foram feitas, né? Porque por convenção, enfim, facilidade, mas a gente perde muito isso de entender, tipo, né, da onde surgiu ou pra que a gente usa isso, né? Então acho que Pra que a gente usa isso, eu acho que quanto mais tempo passa, mais as gerações estão começando a questionar um pouco mais, né? Então, Sim. antigamente era tipo, pô, aprende aí, cala a boca, tem que aprender, porque é assim que a vida é, você quer ter emprego, quer ser desempregado. Então aprende, desgraça. Hoje o pessoal tá questionando muito mais, né? Tipo, sim. professor, pra que eu vou aprender isso e tudo mais? E, pô, se você fosse responder essa pergunta, pra que eu devo aprender matemática, assim? Pra que eu devo me tornar bom em matemática? E não vale falar pra passar no Enem. Não, eu acho que a matemática, e assim como outras matérias, né, elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento de raciocínio mesmo, né? Parece que não, mas involuntariamente a gente vai melhorando as nossas formas de lidar com o dia a dia, né? Então, tem muitas matérias especificamente na faculdade que a gente vê isso mesmo. Quando a gente consegue melhorar o nosso raciocínio do dia a dia mesmo, né? De fazer uma situação corriqueira ali. Não só aquela ideia de, que o pessoal sempre fala, né? Você vai usar pra contar troco, pra contar o tempo. Não é só isso, né? A gente tá ali em outras coisas, involuntariamente, que você não vê a matemática, ela tá presente e ela vai te ajudando nesse raciocínio, né? Você resolveu uma questão de um vestibular, vou usar isso, a fórmula de Bhaskara, né? O pessoal cai em cima da fórmula de Bhaskara. Onde que eu vou entendo usar isso. a fórmula de Bhaskara na minha vida? É. Mas você pensar nessa solução te dá um caminho de raciocínio muito grande para outras coisas, né? Então eu diria isso, a matemática ela é muito mais do que só decorar, né? Quando você vai atrás de entender a história da matemática é super legal, você vê com outros olhos aquelas coisas, né? Onde que a gente usa, onde que tá, por que surgiu, porque se a gente usa hoje em dia, surgiu de uma forma e foi importante para alguma forma, né? Então, quando você vai atrás de buscar, eu acho que isso é muito importante. Então, eu diria muito isso, que para as pessoas tentarem, né, abrir a cabeça e irem atrás no sentido de buscar, né, curiosidade de entender por que veio, né, entender ali a parte da história da matemática e ver que a matemática tá muito mais do que só decorar a fórmula de Bhaskara também, né, só decorar umas formas, mas entender da onde surgiu, por quê, para onde a gente usa, e acho que isso é muito legal quando a pessoa percebe, né. Pô, eu faria uma argumentação a favor da matemática que ela serve pra você não ser um falido. Porque se você não entende matemática, você acha que dá pra ganhar dinheiro no tigrinho. É. Que nem eu fiz o vídeo também da probabilidade de ganhar na Mega Sena, né? O pessoal fica, meu Deus, como assim?
Tipo isso mesmo. Que você não entende muito, você Probabilidade. fala assim, tipo, pô, cara, sempre tem uma chance aí, tenho fé, vamos lá, vou botar meu dinheiro aqui. Né, é 50-50, né, que o pessoal fala. Vou ganhar ou 50%. perder. O pessoal fala muito isso. Ou você ganha ou você perde. Tem algum Não é jeito bem de, assim, de não. você estudar matemática financeira, assim, cara? Tem um pouco mais de educação financeira, Felipe? Cara, você acabou de me lembrar da Tangram. Tangram é uma plataforma gamificada de educação financeira e a gente pode levar para sua escola esse ensino do futuro. Se você quer, então, preparar os estudantes da sua escola para o futuro e não apenas para o vestibular, os dois são importantes, Sim. fala com a gente aqui na Tangram. Mas aproveitando um pouco que você estava falando sobre essa questão, né, do poder da matemática, tem uma história que na Academia de Platão tinha uma frase que falava que eles não aceitavam quem não sabia geometria. Então, para eles, essa ideia ali, né, da matemática, desse raciocínio ali um pouco mais analítico, aprofundado, permitia com que a pessoa tivesse um pensamento crítico mais aprofundado. Né? Então, eu concordo, assim, um pouco do que você falou ali. Tipo, de matemática ou qualquer coisa que a gente aprende vai ajudando a desenvolver o nosso pensamento crítico, o nosso racional, né, o nosso raciocínio. Com certeza. Acho que se você aprende a resolver problemas exatos, né, onde você tem uma resposta definitiva, fica muito mais fácil resolver os problemas da vida, que são problemas onde você não tem uma resposta definitiva, né? E aí você pode usar esse raciocínio, por exemplo, não é 50% do tigrinho, vou ganhar ou perder. Sim. Você consegue entender ali porque, né, um pouco daquela plataforma começa a se questionar. Eu acho que a gente na escola, a gente é muito estimulado a dar respostas, mas a não fazer perguntas. Por que isso Sim. é desse jeito, né? Sim, e como algo pronto, né? Então, tipo, a fórmula é essa, usa. Né? Mas não, a gente tem muita coisa por trás. E eu acho que é muito isso. Essa curiosidade é importante pra nossa vida. E a gente vai vendo, nossa, tudo faz sentido, né? Quando você vai buscando isso. Essa ideia da pessoa também não ficar presa a isso. Porque realmente tem gente que acredita que é 50-50, assim. E se você tenta argumentar a pessoa, não, é isso, entendeu? Então é muito a pessoa tentar desmistificar esse lado. E eu acho que a matemática ajuda. Assim como as outras matérias, né? Mas eu tenho mais propriedade pra falar da matemática, assim. Mas é algo que você vê, a educação é algo muito potente para todas as vertentes, né, da vida mesmo, assim. Muito Mas potente. se fosse tirar umas coisas da BNCC, assim, coisa que você falou assim, rapaz, aquilo lá não precisava aprender, não. que você alguma coisa veio em mente? Eu já falei que é botânica. Aqui foi a minha primeira argumentação. Botânica. E a segunda eu já coloquei essa aí que ele falou que ele gosta, que é dos verbos transitivo indireto. Que eu não sei nem qual é o É nome. importante também. Que é? Não, Importante. as orações subordinadas, adjetivos. Eu gostava desse negócio. Eu usei, eu não sei, mas eu acho que isso me ajuda hoje a escrever. Mas eu acho que não é necessário, porque você também escreve muito bem e não sei de nada. Não sabe de nada disso. Então, não tem uma regra, né? Eu acho que a BNCC, a minha preocupação com ela é mais isso, porque hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que tem escolas que são mais preparadas, que nem, às vezes, escolas particulares, né, tudo até mais com esse novo ensino médio, e escolas públicas que não têm a mesma abordagem. Então, às vezes, um aluno que está ali no segundo ano não viu conteúdos que ele precisava ter visto no oitavo. Mas aí o professor precisa seguir a BNCC. Como que ele faz, né? Ele não vai conseguir seguir, ele vai ter que voltar um pouquinho para explicar para aquele aluno. Então, a BNCC tem essas falhas que não se encaixa exatamente em todo lugar, toda escola, toda região, toda cidade. Então, ela é meio complicadinha aí por conta disso, perdão. E até na faculdade a gente estuda a BNCC e aí estuda? tem muitas... É? A gente estuda a Não BNCC. sabia. Conta mais das críticas aí, isso é interessante, né? Que às vezes, dependendo do lugar, o segundo ano não tá no mesmo nível do que em Sim. outros lugares, né? Então o professor meio que tem que se virar nos 30 para tentar dar o máximo de conteúdos que tá, mas a gente sabe que é muitas vezes utópico, né? Ali, o que precisa seguir não é necessariamente o que é visto. E aí é o problema lá de trás, né? Vai virando uma bola de neve. Então, às vezes, a gente tenta seguir, mas você olha, nem sempre o que tá ali na BCC você vai conseguir passar para os alunos. E aí, no ano seguinte, não necessariamente você vai conseguir seguir daquela forma, porque é algo estruturado e, né, não pega as condições que a pessoa tá vivendo, né? O momento que tá passando. Então, a situação que a gente viu da pandemia, por exemplo, né, onde muitos alunos tiveram essa defasagem, aí vai voltar no ano, tem que seguir a BNCC, mas, putz, o aluno tá ali super, né, defasado nesse assunto, então ela é meio complicada por isso. Ela ajuda, claro, a gente tentar seguir por um caminho, mas infelizmente não dá pra seguir de fato ela, né, por vários fatores. Vocês aprendem sobre a BNCC em uma dessas aulas de pedagogia? Sim, a gente tem umas aulas que é de metodologia, e aí a gente olha para fazer buscas de onde foi criada, que época foi criada, né? Então a gente estuda elas. E o que você pensa que é uma solução interessante para esse problema? Não precisa ser completa, né? Pode ser uma solução parcial. Então, assim, a situação ideal seria
a melhora da educação básica lá atrás, né? Então, desde pequenininhos, assim, a gente precisaria ter uma nova forma de ensinar, falo por matemática, né? Tipo, indo para essa vertente de entender o porquê o aluno está fazendo. Teve uma aula que a gente, de metodologia, a gente até discutiu sobre o algoritmo da divisão, né? Que o algoritmo da divisão, ele só funciona, mas, tipo, não tem como você, como posso dizer, foi até um aluno que falou que ele começou a fazer uma pesquisa sobre isso, né? Não tem algo tipo, tá, ele funciona, mas é só um algoritmo que alguém criou porque ele funciona. Mas o que você tá fazendo ali? Normalmente a gente não aprende assim, né? A gente só aprende o algoritmo, resolve dessa forma, mas o que você tá fazendo, né? Por que você tá dividindo? O que você tá dividindo? O pessoal tem muita dúvida em divisão. E aí a gente pega nisso, tá? A gente vai na escola, a gente tá ali, não lembro quantos anos você aprende divisão, acho que é ali 5º ano, talvez você vai vendo mais fração ali, mas aí o aluno só aprende o algoritmo, repita, faz isso, passa pro lado, corta, põe o zero, põe a vírgula, o pessoal confunde super porque eles não sabem o que estão fazendo, Não né? entende o significado. Só decora e é isso. Então, acho que eu mudaria mais nessa parte, que eu sei que é algo difícil também, né, pros dias de hoje. Então, é uma coisa que leva a outra, mas acho que essa parte de só usar algoritmo e fórmulas e sem entender de fato, eu acho que é o grande problema, porque daí vai virando uma bola de neve que não tem fim, né? Uma das críticas ao modelo de educação, né, é basicamente que você ser aprovação por ano, né? Então, meio que assim, ou você repete tudo ou você passa tudo, né? E aí dizem que os estudiosos da educação dizem que uma das soluções é você fazer maestria por matéria, na verdade, né? Então, você só passa da parte da fração para os restos depois que você aprendeu a fração, que você passou nessa matéria, por exemplo. Sim. É que assim, é difícil falar isso porque seria uma situação ideal, né? Que nem a ideia do novo ensino médio seria algo super legal, mas aí quando você vai ver na prática, tipo, não tem como ser algo aplicável, Tem né? que ter aula de programação em todas as escolas, mas não tem professor de programação na maioria das cidades. Né? E eu até penso isso porque bem no ano que meu irmão tava no 3º ano, eu tava fazendo estágio no 3º ano numa escola pública, né? E aí você vê a diferença, onde meu irmão tava tendo aulas e na escola do meu irmão, que é uma escola particular, você via o professor de filosofia dando empreendedorismo. Numa escola particular. Aí você vê na escola pública, como vai ser, né? Se na escola particular, filosofia teve que aprender um assunto que não tem nada a ver com ele, a professora de física tem a ver com física, mas dando matemática financeira. Então você fica tipo assim, tá, então dá certo até que ponto? Porque se nem às vezes a escola particular dá certo, e a gente via na pública onde os alunos estavam implorando o professor de matemática revisar um conteúdo de física porque estava tendo uma aula de física e bem caía no feriado. Então os alunos não tinham aula de física porque era só uma aula de física. Então a gente vai vendo muitas coisas acontecendo e a gente fica tipo, nossa, você fica preocupada mesmo, que a gente vê como os alunos também sentem falta, né? E aí você fica, tipo, é uma bola de neve que você fica, meu Deus, precisamos mudar, mas é difícil, né? Que você vê, assim, é triste de ver mesmo. E eu tive essa experiência muito forte, assim, onde a gente via e a gente fica meio assim, nossa, o aluno tem uma aula de física e aí cai no feriado, ele vai ter um mês sem aula, né? Porque tem, às vezes, feriado prolongado, enfim. Então, a gente viu o desespero dos alunos, assim, era bem... É triste, né, de ver. Então, é uma bola de neve que a gente fica, cara, tem muita coisa, né? Que precisaria mexer, assim, é doido. É complicado porque, mesmo se vê todos esses problemas, no fim, a principal resposta é, cara, mais professores bem qualificados, né? Desde o começo, desde o princípio. Eu acho que... E isso é aquilo, se a gente for falar sobre isso, tem muitas coisas também, né? Desde da valorização que o professor às vezes não recebe, né? O apoio que o professor não recebe. Então, é muito difícil a estrutura, às vezes, que o professor não recebe. Então, às vezes, nem é culpa necessariamente do professor. Porque ele tá ali no meio que também não ajuda ele estar ali no meio, né? Então, é muito difícil, né? Eu lembro que também tinha uns colegas que estavam fazendo estágio, e na escola que eles estavam também não tinha professor de matemática. Eles estavam estagiando e não tinha professor de matemática. Então, tipo... Eles eram professor de matemática? Eles estavam ali e eles falavam que eles nem entendiam o que eles tinham que fazer. Porque eles estavam na escola, a escola receberam eles, mas não tinha professor de matemática. E os alunos ficavam no celular. Aí chegava, às vezes, um professor que, tipo, nem era formado em licenciatura. Aí só chegava, passava no quadro, os alunos tinham que copiar. Mas, claramente, os alunos não iam copiar uma aula de matemática na lousa. Então, eu lembro que eles sofreram muito nesse sentido. Eu tive uma experiência muito boa, positiva no meu estágio, mas a gente viu alguns colegas que relatavam outras experiências, né? Tipo, tá, não tinha professor, o que a gente ia fazer com os alunos? Então, eu lembro que as atividades que eles faziam nem era muito focada em matemática, porque os alunos realmente não tinham nenhuma base. Isso é no ensino médio. Então, eles tentavam sempre ir para a parte mais... né, vamos entender, quais são os seus objetivos. Aí você tem que ir mais pra uma coisa mais abstrata e acaba sendo triste. Eu lembro que eles relataram que era muito frustrante pra eles também, porque eles... Aquela ideia, né, a gente quer tentar ajudar, mas
nem tudo tá ao nosso alcance. Então, quando a gente vai olhando pequenas coisas, é complicado, né? Uma das coisas das soluções, né, que, bem, os otimistas dizem que pode ajudar muito nos próximos anos é a inteligência artificial, né? Acho que, pô, talvez seus alunos devem perguntar pra você opinião, não sei se você tem muita opinião formada sobre o assunto, né? Adoraria ouvir um pouco como você acha que pode impactar positivo ou negativamente na educação. Inteligência artificial, você fala? É. Eu acho que a inteligência artificial nunca vai acabar substituindo a figura do professor, né? Porque eu acho que é muito diferente quando você tem esse contato humano, né? Do professor que te entende e talvez já passou pela mesma dificuldade ou teve aquela mesma dúvida. Então, eu não acredito que ela iria capaz de substituir o professor. Mas eu acho que ela pode ajudar muito no sentido de, às vezes, ideias, né? Eu não sei, às vezes eu fico com medo de usar a inteligência artificial pra trazer conteúdos. Porque a gente sabe que, às vezes, tem coisas que não são verdadeiras, né? O pessoal, às vezes, joga os exercícios que saem todas as respostas erradas, né? Teve até uma época que viralizou, não sei se vocês viram, que perguntaram qual número era maior, né? 9,8 ou 9,11. E aí ela falava uma resposta, tipo, nada a ver, assim. Que o 11 era maior, né? 9,11 era maior. Então, é algo que eu acho que ela pode dar muito na ideia de preparação, né? Então, às vezes, estratégia. Como você vai dar tantos conteúdos em determinadas aulas. Então, eu acho que ela ajuda muito isso, tanto pro professor. Não sei dizer isso exatamente pros alunos, porque eu não sei se os alunos conseguem ter esse discernimento de o que ela vai te ajudar ou não. Mas eu acho que o professor, ela consegue ajudar muito nessa parte de estrutura, né? Porque o professor, ele tem um conteúdo ali com ele sabe o que fazer. Mas, às vezes, por exemplo, gerar um roteiro de vídeo, né? Se o professor quiser na internet, eu acho que isso pode ajudar muito, porque a parte que ele sabe, ele sabe. Agora, às vezes, ele ganha um tempo, talvez, que ele estaria estudando para alguma parte, né? Como eu vou abordar isso para, sei lá, fazer um roteiro. Então, eu acho, ou o roteiro da aula, né? Preparar alguma lista de exercício ali, de ideias. Então, eu acho que isso pode ser muito útil para ganhar tempo também o professor, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que, por esse lado, eu acho que é algo muito produtivo. Porque o conteúdo o professor consegue, assim. Pra agregar pro professor, pra ele conseguir ser mais fácil pra ele construir a aula, fazer um plano de aula, né? Ter mais tempo, né? Pra focar em outras coisas que essa inteligência pode ajudar aí na organização, talvez, de ideias de como seguir, né? Então, acho que isso é algo que eu vejo como ajuda e me ajuda também hoje em dia, né? Eu sempre aproveito quando eu preciso. Claro, eu não jogo essas coisas de conteúdo, mas mais de estrutura, né? De ideia, como você pode fazer, assim, eu acho que isso ajuda bastante. E otimiza um tempo também, né? Se fosse só usar a inteligência artificial pra fazer o roteiro, tava todo mundo aí com 1,2 milhões de seguidores, né, tava cara? muito fácil, né? Seria incrível. Cara, mas uma coisa que é bem interessante é que a inteligência artificial, quando começou a se popularizar ali com os novos modelos e tudo mais, ela fazia muito esses erros, assim, mas de lá pra cá, Melhorou muito, hoje né? não erra Sim. quase nada, assim, se pega os novos modelos, assim, eles fazem uns modelos mais otimizados em matemática, assim, eles vão melhor que a grande maioria dos professores em todas as provas, assim, Sim. é bem surpreendente. Hoje, inclusive, lá na empresa, a gente consegue categorizar 194 mil questões, assim, cara, sei lá, eu não consigo falar exatamente, mas a gente erra muito, muito pouco com os modelos novos e tal. E, cara, você vai ver, tipo, os próprios professores fazendo essa correção de exercícios, resolução comentada, é uma profissão, uma parte da profissão do corretor que não rola muito mais, assim. Sim. E vai cada vez mais sobrar espaço pro que você tava falando, né? Que é a conexão humana. E uma outra parte que você não falou, mas que eu acho que também é um negócio muito poderoso, é fazer a molecada prestar atenção também, né? Senão você muito difícil estudar por conta, assim, sem ter ninguém supervisionando, Sim, com né? certeza. A gente viu isso também na pandemia agora, onde o pessoal tinha que ficar online, né? Então, é algo muito difícil para os alunos. Por isso que eu falo que, às vezes, eu penso que ela ajuda mais o professor, né? Essa preparação do que os alunos. Porque a gente consegue ter uma ideia de discernir, né? O que é bom ou achar as inteligências artificiais adequadas, mas o aluno, tipo, né? É isso, eu não vou nem ler e eu confio que tá certo. Então, eu acho que dá para otimizar muito tempo se for usada com esse cuidado, né? Com essa atenção, com esse propósito. Então, acho que tem muito a agregar. E não tem como a gente fugir, né? Sim. Da inteligência artificial. É algo que a gente tem que sempre usar ao nosso favor, assim. Acho que é... Mas o mais polêmico é dever de casa, né? É. Que é, pô... Você acha que você é fã do dever de casa? Eu sou. Aquelas falando assim. Mas é porque eu penso que... Eu entendo que os alunos têm muitas matérias, mas infelizmente é aquilo. Se a gente não dá um caminho pro aluno, ele não vai fazer, entendeu? Então a gente fala, faz exercício. O aluno não vai fazer exercício. Então, meio que nessa ideia de tentar dar um caminho para ele seguir. Mas a gente entende que é muito complicado, né? Eu sou a favor, mas no sentido não tão estrito assim com... Eu lembro que na escola às vezes tinha até letra Z, né? Eu lembro que eu já tive algumas questões que era A, B, e até o Z. Aí também não, porque fica muito no manual repetição. Mas acho que tentar instruir os alunos
naquele caminho, eu acho que é uma boa. Eu acho que o desafio do professor é conseguir fazer com que os alunos, de fato, façam os exercícios. Sim. Mesmo que seja com a inteligência artificial os ajudando quando eles tiverem dificuldade. Mas é importante que os estudantes entendam que ele primeiro tem que pensar. Sim. Ele tentar resolver, no caso de dúvida, ele utiliza a inteligência artificial, ele utiliza alguma plataforma, né? Então, não adianta também dar um volume muito grande se ele não fizer o aluno nenhum. não vai fazer, né? A gente já dá sabendo que o aluno não vai fazer, então é muito... Né, tem que tentar achar um equilíbrio ali pra... Por isso que eu acredito que cada vez mais o professor tem essa figura ali de acender a chama, acender uma faísca, mostrar a importância de fazer os exercícios, de não usar o ChatGPT pelo ChatGPT e, de fato, ele ter esse momento para ele pensar. Então, cada vez mais é o professor ali atuando como facilitador de uma experiência de aprendizagem e não simplesmente um palestrante, um transmissor de conteúdo, né? Não cortar, né? Mas ensinar, talvez, como você pode usar a seu favor, né? Não, tipo, não use a inteligência artificial, não pode usar, mas... Então, vamos ver como a gente pode usar, né? Então, acho que esse lado é muito importante mesmo de pensar. Então, a argumentação contra o dever de casa é que você... Não que eu acredite aqui, tô falando o que os pesquisadores dizem, né? É que, pô, você pode usar o tempo que você tá na escola pra fazer as coisas que você deveria fazer no tempo de dever de casa, né? Então, ao invés de passar, 50 minutos ouvindo palestra do professor, você passa, sei lá, 30 minutos fazendo palestra e 20 minutos fazendo exercício. Se você precisar, você já tira dúvida e tal. Que é meio que o outro lado, né? Que é, que é importante fazer exercício, mas só que isso dá muito problema. E aí, as próprias escolas, quando vêm não querendo dever de casa, os pais acham a escola ruim. Assim, essa escola não tá dando dever de casa pro meu filho, o que tá acontecendo aqui? Aí elas começam a dar dever. Eu não tenho uma opinião definitiva, mas eu acho importante o momento em que o estudante consegue pensar sozinho. Sim. Eu acho que é super importante isso. Talvez dentro da sala de aula ele vai fazer com um amigo. Isso é interessante também, fazer de forma colaborativa. Pode ser que o professor o ajude, mas aquele momento ele pensar sozinho, ele com ele mesmo, é super importante. Ele pode fazer dentro da escola. Ele pode fazer em casa. É importante que ele faça. Sim. Eu acho que as duas vertentes são importantes, né? Ele fazer o exercício ali na sala de aula, mas esse pensar em casa, pensar sozinho também é muito importante. Eu acho que as duas não se anulam, né? Eu acho que elas só se complementam, assim. E acho que é algo muito de equilíbrio, né? Não precisa dar lição de casa todo dia, todas as aulas, mas algo... né? Dependendo de como tá ali o ciclo da aula. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu adorava ganhar meu visto. Adorava. Se sentia o orgulho do professor. Orgulho do professor. Eu era chato. Era legal, eu fazia tudo também, porque eu era suspeita, porque eu era super estudiosa, os professores me amavam. Eu não ia ser amigo de vocês, não. O meu desafio era fazer o dever de casa no mínimo de tempo possível antes da aula, tá professor, ligado? Você não vai visitar a lição de casa? Nossa, você era essa, cara, que raiva. O Ale não fez, você viu, professor? Eu gastei meu tempo lá em casa, deixei de ir no... O Ale copiou do Ricardo, pode perceber. Eu vi ele antes da aula. Que da hora. Gabi, eu me diverti muito nessa conversa. Chegou nosso tempo aqui do estúdio já, cara. Mas, espero que você tenha gostado de gravar aqui com a gente. Muito obrigado. Ai, foi muito legal, gente. Obrigada pelo convite. Nem parece que passa a hora, né? É sempre bom falar de educação, muito bom. Mas muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Gabi. Certeza. E, cara, se você é fã da Gabi ou se você é fã aqui do canal, muito obrigado por assistir até aqui e tal, cara. Segue a gente. Segue, manda aquele likezão, compartilha com os amigos aí pra gente também, pra gente conseguir cada vez mais passar essa palavra adiante e educar o Brasil sobre educação pra gente conseguir fazer um país cada vez melhor. Tamo junto. Valeu. É isso. Tchau.